Na escola secundária Shin City, anunciaram que Yuki tinha valor de despertar 0. Ele ficou atordoado e imóvel ao ouvir isso. Os garotos sussurravam que ele foi abandonado por Deus, e as garotas questionavam sua presença ali. De repente, o diretor disse que Yuki não despertaria e que precisava proteger a reputação da escola. Então ele ordenou duramente que Yuki saísse, o que o chocou ainda mais. Ele argumentou que nenhuma regra exigia que alunos com baixo despertar fossem expulsos. Mas antes que pudesse falar, uma pedra o atingiu na cabeça. Ele se virou e perguntou quem fez aquilo. Mas só viu valentões mandando-o embora, dizendo que traria azar. Logo, outros alunos o cercaram, exigindo sua expulsão. No meio do caos, uma voz pediu para todos pararem. Era uma aluna chamada Lily. Ela os repreendeu por serem insensíveis com um colega. Os valentões tentaram persuadi-la a evitar Yuki, dizendo que ela também poderia não despertar. Lily ignorou as ameaças e se aproximou dele. Ela o encorajou a não desistir, pois o teste podia estar errado e o despertar era só um guia. A história mostrava que altos valores falhavam e baixos eram abençoados. Yuki, porém, disse que não confiava em deuses. 3.000 anos atrás, monstros surgiram e a humanidade tentou usar armas nucleares neles, mas sobreviveram e ficaram mais fortes. Entre todos, nasceram 4 reis fera. O território humano foi rapidamente conquistado sob a liderança deles, e a civilização quase foi extinta. Mas no auge do desespero, 2 estátuas divinas desceram do céu. Desde então, humanos oravam às estátuas, onde altos valores recebiam bênçãos e baixos permaneciam comuns. Quem tinha 10 ou menos era chamado de abandonado por Deus, então Yuki suspirou que a humanidade ainda confiava em deuses, exceto ele. Ele então invocou seu sistema para verificar algumas informações. Ao olhar para Lily, percebeu que, embora não tivesse despertar, tinha um sistema. Ele tentou verificar os detalhes de Lily, mas o nível dela estava bloqueado, além de sua autoridade. No entanto, entendeu que era um transmigrante com um sistema, e subiria de nível matando monstros. Com essa decisão, ele deixou a escola, prometendo que no dia do despertar, em 100 dias, o surpreenderia. Como acreditava que a força não estava nos deuses, mas em seu sistema, ele o invocou para revelar seu status. Ele finalmente viu que todos os seus atributos ainda estavam no nível 1, mas ao examinar, descobriu que podia ficar mais forte facilmente matando monstros, ao contrário de pessoas comuns presas por talentos fracos. Então, daquele dia em diante, ele prometeu começar a trabalhar. Ele então levantou a mão e apontou para o chão enquanto declarava que começaria por aí. Mas seus dedos estavam na verdade apontados para as formigas rastejando abaixo. Uma formiga percebeu isso e começou a achá-lo estranho. De repente, o sistema avisou que as formigas não tinham níveis, e matar uma lhe deu apenas 0,11 XP. Consequentemente, o sistema aconselhou eficiência e ele admitiu que matá-los um por um era uma perda de tempo. Felizmente, ele sempre carregava inseticida consigo. Ele então pulverizou as formigas e ganhou 0,1 XP quando elas morreram. Enquanto ele os exterminava impiedosamente, um velho e uma criança observavam por trás. Vendo isso, a criança perguntou se as formigas iriam retaliar, e o avô lhe disse para não aprender tal comportamento. Enquanto isso, Yuki parou abruptamente quando ouviu uma notificação do sistema. O sistema dizia que ele havia matado 100 e desbloqueado uma missão para matar 10.000 pela grande força das formigas. Ao descobrir que havia um livro de habilidades como recompensa, ele aceitou apressadamente a missão. No entanto, 1 hora depois, ele teve que admitir que matar formigas não era apenas demorado, mas também exaustivo. Inesperadamente, o sistema o parabenizou por atingir o nível 2 e lhe deu 2 pontos de atributos. Ele então verificou rapidamente sua janela de status e considerou onde alocá-los. Mas como a recompensa era a grande força das formigas, ele concluiu que deveria aumentar a força, então decidiu adicionar os 2 pontos a esse atributo. Logo depois, ele sentiu uma onda de energia percorrendo seu corpo enquanto sua força subia para o nível 3. Depois disso, ele voltou a exterminar formigas, enquanto o velho lembrava a criança de evitar pessoas como Yuki. Após intermináveis pulverizações, o sistema finalmente relatou 10.000 formigas mortas. Ele ficou surpreso com o fim da missão e rapidamente olhou para o prêmio que havia ganhado. Ele ganhou o título de inimigo público da formiga, então as formigas o atacariam, mas perderiam metade de sua força. Ele então examinou a grande força diante e viu que seu poder aumentou 10 vezes por 3 minutos, com um tempo de espera de 2 horas. Mas ele ficou entusiasmado ao imaginar a habilidade transformando as batalhas contra oponentes poderosos a seu favor. Satisfeito por seus esforços não terem sido em vão, ele decidiu aprender a habilidade. Quando ele tocou a tela,
uma onda de energia fluiu dela e entrou em seu corpo. Ele sentiu o poder sendo transferido para ele enquanto fechava os olhos. Depois de um momento, ele os abriu e percebeu que o processo já estava concluído. Ele então deixou isso de lado e optou por testar a habilidade em uma árvore próxima. Ele assumiu uma postura de luta e reuniu todas as suas forças em seu corpo. Erguendo o punho, ele deu um soco poderoso. A força foi avassaladora e a árvore foi lançada voando. Quando acabou, só restou o tronco quebrado. Ele então olhou para o punho e teve certeza de que um soco como aquele dominaria até mesmo Mike Tyson. No dia seguinte, na escola, Yuki foi alvo de uma pedra mais uma vez. No entanto, antes que pudesse atingir sua cabeça, ele rapidamente se esquivou e pegou-o com a mão nua. Ele então se virou com raiva para ver quem o havia jogado. O valentão próximo zombou e avisou Yuki para sair, ou a próxima pedra iria acertar. Quando Yuki permaneceu impassível, eles exigiram saber se ele realmente pretendia ficar. Para surpresa deles, ele ergueu lentamente a pedra na sua. Então ele esmagou-o sem esforço com os dedos nus, o que deixou os agressores atordoados. Ele também largou a bolsa no chão e correu em direção a um dos agressores. Sem hesitar, ele deu um soco no estômago do valentão com imensa força. A expressão do valentão se contorceu em choque e dor. Mesmo assim, ele se recusou a acreditar que Yuki tinha tanta força desde que foi abandonado por Deus. Yuki então afirmou calmamente que ele havia se contido, e disse-lhes para se lembrarem de suas palavras. Ele declarou que primeiro se tornaria um despertador. A segunda é que ele não mostraria misericórdia na próxima vez que o provocassem. Com isso dito, ele desafia qualquer pessoa insatisfeita a dar um passo à frente. Mesmo assim, os agressores fugiram rapidamente, enquanto Yuki pegava sua bolsa. Enquanto ele murmurava que eles eram covardes, Lily testemunhou tudo. Ela ficou surpresa que alguém abandonado por Deus tivesse tanta força antes de acordar. Mais tarde, durante a aula, Yuki ouve a professora instruindo todos a prestarem atenção. Ele disse-lhes que a cidade de Ting estava atormentada pelo homem sem rosto e os pressionou para ficarem alertas. Ele também os alertou para não irem sozinhos, até que a aplicação da lei eliminasse a ameaça. Ao ouvir isso, Yuki lembrou que o homem sem rosto é um gigante de cimento que matava aqueles que olhavam. Além disso, a professora ressaltou a lentidão, mas alertou que deveriam denunciar imediatamente, e os alunos obedeceram. Yuki, no entanto, percebeu que o perigo estava aumentando e que ele deveria ficar mais forte por outros meios. Mais tarde naquela noite, em casa, ele pegou uma faca e começou a abater galinhas brancas, o que lhe rendeu um EXP de cada. Ao segurar um deles na mão, percebeu que não tinha dinheiro para continuar comprando-os. De repente, o sistema lhe disse que ele desbloqueou o inventário espacial após matar criaturas de combate. Além disso, a loja do sistema também foi desbloqueada. E por último, ele ativou o sistema de comércio de ouro, que exibia uma proporção de comércio de 1 para 100. Ao ver isso, ele viu o sistema revelar mais a cada morte e rapidamente trocou o ouro por dinheiro. Num instante, uma moeda de ouro foi convertida em dinheiro. Ao olhar para o dinheiro, ele viu que apenas criaturas poderosas produziam XP e ouro suficientes para se transformar em dinheiro. Com isso em mente, ele decidiu comprar mais galinhas brancas como seu próximo passo em direção à força. No dia seguinte, no mercado, ele entregou seu dinheiro e declarou que compraria todas as galinhas. O proprietário que estava prestes a abater um parou imediatamente ao ver o dinheiro. Yuki então alegremente pegou as galinhas e saiu. Ele entrou em um beco deserto, então ele sacou a faca e mirou nas galinhas em seguida. Em pouco tempo, ele ganhou vários pontos de uma XP por cada morte. O sistema logo o parabenizou por subir de nível para o nível 3 e o recompensou com 2 pontos de atributos. Embora satisfeito, ele percebeu que matar galinhas dava pouco crescimento agora, mas seus pensamentos foram interrompidos pelo som de passos atrás dele. Ele então se virou instintivamente, segurando uma faca e uma galinha morta. Para sua surpresa, uma garotinha ficou ali olhando para ele. Sua aparência rapidamente a assustou e a fez chorar. Ela então foge chamando sua mãe e acusando-o de ser um pervertido. Yuki estava obviamente confuso com isso, mas a mãe da menina apareceu segurando uma vassoura e exigindo saber quem havia intimidado sua filha. Ele então tentou explicar às pressas que tudo não passava de um mal-entendido, mas a raiva da mãe só se intensificou. Ela ergueu a vassoura e bateu nele repetidamente, deixando-o gritando de medo. No final, ele caiu no chão e percebeu que o abate público de galinhas era arriscado e que precisava de outro método. De repente, ele ouviu 2 homens dizerem que os trabalhadores haviam pedido demissão novamente no matadouro de Kwon.
Um deles acrescentou que é porque o açougueiro ficou ferido, mas os negócios prosperaram mesmo com menos trabalhadores. Ouvir isso fez Yuki se perguntar por que ele não havia pensado no matadouro antes. Ele então começou a se mostrar aos dois homens, mas ainda segurava a faca enquanto perguntava se poderia perguntar sobre algo. Sua aparência os assustou e eles gritaram em pânico. Os dois também acabaram fugindo, gritando que havia um fantasma. Vendo isso, jogou a faca de lado e esclareceu que só queria perguntar se o matadouro precisava de trabalhador. Mais tarde, no matadouro, Yuki apresentou seu currículo para se candidatar ao emprego. Ao revisá-lo, o chefe se lembrou de ter ouvido o ex-açougueiro pedir demissão após machucar a mão, mas o patrão respondeu que o seu estabelecimento era apenas um pequeno negócio. Yuki então explicou rapidamente que não queria salário e apenas um negócio. Ao mencionar isso, o patrão pensa imediatamente em dinheiro. Yuki continuou dizendo que comprou gado a granel para se preparar para o despertar. Mesmo assim, o chefe questionou como ele mesmo poderia comer tanto. Ele então disse que tinha muitos colegas de classe e prometeu que nenhum centavo seria desperdiçado. No entanto, ele também tinha um pedido. O patrão ficou curioso e perguntou o que era. Por isso, ele afirmou que queria cuidar pessoalmente do massacre para treinar sua coragem. Logo depois, ele começou a abater galinhas e ganhou um ESP de cada uma. Ele também se sentiu satisfeito ao ver isso como uma forma eficiente de subir de nível. Além disso, ele lembrou que animais maiores provavelmente forneceriam ainda mais ESP, então seu olhar mudou para uma vaca que comia silenciosamente nas proximidades. Ele sorriu levemente e concluiu que era seu dever e seu caminho para o poder. Mas a vaca sentiu algo incomum e de repente saltou para longe. Ao vê-lo tentando escapar, Yuki ficou momentaneamente surpreso, mas rapidamente lembrou que ainda seria morto por ele. Então ele começou a persegui-lo com a faca na mão e pediu que parasse. A vaca correu com sucesso em direção à saída, mas percebeu algo errado e parou abruptamente. Ao olhar para cima, percebeu os altos muros ao redor e começou a suar nervosamente. Yuki viu isso e declarou que não poderia mais correr. Ele então rapidamente diminuiu a distância, saltando para a frente e, com um movimento decisivo de sua faca, acabou com sua vida. A vaca logo caiu sem vida no chão, enquanto Yuki ficou de pé sobre ela e murmurou que até mesmo uma mera vaca ousava resistir à sua determinação. Mas a ideia de quão eficaz esse método era o fez rir de excitação. De repente, o sistema o notificou sobre 30 EXP e dados de vacas, o que confirmou que criaturas mais resistentes o avançaram rapidamente. Só então, o chefe apareceu e ficou maravilhado com o fato de Yuki parecer feito para o açougue. No entanto, a expressão de Yuki mudou repentinamente quando ele ouviu um rosnado próximo. Ele se virou para o chefe para saber o que era, e lhe disseram que era uma fera, que o chefe também revelou que era um lobo de um olho só. Ouvir isso fez Yuki ficar animado com a presença da fera e pediu para vê-la. Depois, o chefe o conduziu até a jaula da fera. Yuki então finalmente viu o lobo de um olho só, nível 10, com 120 de capacidade de combate. Ele também sentiu seu poder apesar dos ferimentos, e o sistema confirmou que sua velocidade significava que sua vítima nunca poderia fugir. Vendo a atenção de Yuki, o chefe explicou que seus parentes o haviam capturado e que sua carne era vendida em alto valor por nutrientes. Yuki ouviu isso e rapidamente percebeu que matá-lo renderia uma XP significativa. Então, ele disse ao chefe que um colega queria comprar a fera para o dia do despertar e perguntou o preço. O patrão então respondeu que custaria pelo menos 50 mil. Yuki começou a suar ao ouvir isso, já que não tinha tanto dinheiro. No entanto, se ele mesmo matasse o lobo, ganharia EXP e ouro para converter em dinheiro. Então ele sugeriu ao chefe que lutar contra ele poderia ajudá-lo a treinar sua coragem, mas o chefe o alertou contra ideias imprudentes, já que a fera era mortal. No entanto, Yuki apenas sorriu e garantiu-lhe que estava preparado para tal situação. Afinal, sua espada assassina de porcos, que carregava 10 pontos de poder de ataque, era seu trunfo. E com a adição de suas habilidades, ele estava confiante de que poderia derrotar o lobo e subir de nível. Naquele momento, o lobo começou a ficar inquieto e puxou violentamente sua corrente. Com uma repentina explosão de força, ele se libertou e avançou em direção a Yuki. No entanto, Yuki acreditava que o momento era perfeito, então ele rapidamente ativou sua habilidade de grande força. Observando isso acontecer, o chefe alarmado gritou para ele tomar cuidado, mas o lobo já atacou ferozmente e Yuki o enfrentou de frente. Ele enfiou sua faca profundamente no corpo da fera e forçou-o a cair no chão. Após esse sucesso, Yuki virou-se para o chefe e comentou que ele parecia ser mais corajoso do que o esperado. O chefe olhou para o lobo caído e ficou perplexo por Yuki tê-lo matado com uma mera lâmina.
Impressionado, o patrão chamou-o de açougueiro nato e consentiu em deixá-lo trabalhar meio período. O sistema também disse a Yuki que ele subiu de nível 2 vezes e ganhou 5 pontos, o que o agradou. Além disso, ele obteve um equipamento conhecido como Garra de Lobo. Concedia 50 pontos de ataque, mas exigia nível 10 para ser usado. Percebendo que estava apenas no nível 5, ele entendeu que não seria capaz de equipá-lo por enquanto. De repente, o chefe enfatizou que o lobo agora pertencia a ele e finalizou o negócio de 50 mil. Yuki pagou rapidamente e pediu para ser notificado sobre futuras capturas de feras, com o que o chefe concordou. No dia seguinte, na escola, Yuki imaginou casualmente o quão grandiosa seria sua refeição com o lobo inteiro. De repente, a professora fala sobre artistas marciais e farmacêuticos. Ele disse que eles existem para apoiar os despertadores, onde os artistas marciais eram responsáveis pelo combate, enquanto os farmacêuticos se especializavam na cura. No entanto, a mente de Yuki desviou-se para o equipamento da loja que ele não podia pagar. Então ele se sentiu preso, sabendo que apenas matando feras como açougueiro ele poderia ganhar dinheiro e XP. Mas de repente, alguém bateu em seu ombro, fazendo com que ele se virasse rapidamente. Ele ficou surpreso quando Lily o pressionou para escrever e insistiu que a lição era importante para os despertadores. Em resposta, ele assegurou-lhe com segurança que definitivamente acordaria. No entanto, Lily se perguntou de onde vinha a confiança dele. Naquele momento, um pedaço de giz voou pela sala e atingiu sua testa. A professora então ordenou-lhe severamente que parasse de falar durante a aula. Depois de algum tempo, a aula finalmente terminou e Yuki saiu sozinho. Mas Lily observou sua figura recuando com uma expressão complicada. Lembrando-se do estado distraído dele, ela se sentiu obrigada a apoiá-lo como representante de classe. Então, mais tarde naquela tarde, ela decidiu segui-lo no caminho para casa. Ela o viu andando alegremente e se perguntou se havia pensado demais na situação. Depois de um tempo, ele chegou ao seu destino. Ela notou o estabelecimento e sentiu uma sensação de suspeita. Mesmo assim, ela se aproximou e empurrou a porta. Quando a porta se abriu lentamente, ela sentiu uma onda de nervosismo. A visão diante dela fez com que seus olhos se arregalassem em choque, e ela desmaiou no local depois de testemunhar isso. Não muito tempo depois, ela lentamente recuperou a consciência. Quando sua visão clareou, ela notou uma figura humana parada por perto, mas seu rosto de repente ficou vermelho quando ela sentiu uma mão pressionando a frente de seu peito. Assustada e envergonhada, ela imediatamente deu um tapa em Yuki e o chamou de pervertido. A força de seus ataques o fez tropeçar no chão, enquanto ele rapidamente explicava que era só ele. Assim que percebeu isso, ela exigiu com raiva saber o que ele estava tentando fazer. Yuki respondeu com raiva que ela havia interrompido a matança de porcos e o encharcado de sangue. Ao ouvir isso, ela finalmente percebeu o porco morto deitado ali perto. Ele então explicou que ficou surpreso com o desmaio dela e pressionou seu peito para ajudá-la a respirar. Mas as palavras dele apenas a fizeram corar ainda mais, e ela insistiu para que ele parasse, já que ninguém previa que ele massacraria um porco. Dito isso, ela perguntou por que ele tinha ido lá para abater um porco. Yuki explicou que sua pobreza o forçou a trabalhar em meio período no açougue, e então gentilmente perguntou por que ela o seguiu. Ela tentou responder, mas parou ao perceber que não conseguia admitir que estava preocupada. Então ela falou sobre a visita escolar ao museu e o incentivou a vir. Ao ouvir isso, ele refletiu sobre seu tempo neste mundo e percebeu que deveria aprender sua história. Ele então deu um tapinha no peito e garantiu a ela que definitivamente iria. Ela ficou satisfeita com isso e se virou para sair, mas antes de sair, ela lançou-lhe um olhar severo e avisou-o para não mencionar o que tinha acontecido naquele dia. Em resposta, ele concordou nervosamente. Ela então fechou a porta apressadamente com força, deixando-o momentaneamente atordoado. Depois de caminhar uma curta distância, ela parou de repente e se agachou ao perceber o quão embaraçosas suas ações haviam sido. No dia seguinte, dentro do ônibus, a professora explicou que a visita ao museu cobriria as origens das feras e a história do despertador. Ao ouvir isso, os estudantes elogiaram o Papa e a deusa marcial por salvarem a humanidade. Lily também concordou com a cabeça, e Yuki percebeu sua expressão. Então ele perguntou curiosamente se ela admirava a deusa marcial feminina. Em resposta, ela prontamente admitiu que sim. Ela também disse que aspirava a ser como a deusa, capaz de matar feras e proteger a humanidade. Isso o fez se perguntar sobre sua compreensão dos deuses, e ela explicou que eles deixaram rastros, como capacitar os humanos como despertadores. Depois de ouvi-la, ele disse que tinha uma pergunta, e notou que inúmeras estátuas de deuses apareceram em todo o mundo,
e embora as 9 cidades fossem vastas, a sua própria cidade era a única sem estátua. Lily respondeu com firmeza que o verdadeiro estudo o teria poupado de fazer perguntas tolas. Ainda assim, ela explicou que as 2 primeiras estátuas caíram há muito tempo e muitas as seguiram. Exceto por uma estátua inalterada, todos os outros criaram despertadores, mas ela admitiu que não sabia por que sua vasta cidade não tinha estátua, o que ganhou o nome de Terra Abandonada por Deus. Chocado com isso, Yuki sentiu que a realidade do mundo era muito diferente da anterior e estranha. Mas seus pensamentos foram interrompidos quando a professora anunciou a chegada deles ao museu. Uma vez lá dentro, a professora ordenou silêncio e atenção rigorosa às peças expostas. Enquanto caminhavam pelas vitrines, Lily olhou para a deusa marcial com admiração. Yuki então comentou que era raro ver o calmo representante de classe admirar alguém tão profundamente. Em resposta, ela insistiu que a deusa se distanciasse, fazendo o rei besta assinar uma trégua com o Papa, mas a atmosfera de repente ficou tensa quando alguém apareceu atrás deles. Yuki imediatamente sentiu uma aura ameaçadora, então puxou Lily para mais perto, mas ela o avisou para não agir de maneira que pudesse causar mal-entendidos. Independentemente disso, ele ignorou o protesto dela e a protegeu enquanto a incentivava a ser cautelosa. Ele também disse a ela que a figura misteriosa lhe causava uma sensação desconfortável. Os outros próximos logo notaram o indivíduo alto que estava imóvel. A figura permaneceu imóvel até que sua capa escorregou, então revelou um corpo grotesco sem rosto. Vendo isso, Lily estremeceu ao reconhecê-lo como um homem sem rosto. A criatura imediatamente soltou um grito agudo que assustou a todos. Até começou a invadir o museu, então Yuki levantou Lily enquanto murmurava que a boca aberta do homem sem rosto ainda era uma característica. O pânico também se espalhou enquanto os estudantes lutavam para entender como uma fera havia surgido dentro do museu. Enquanto isso, Yuki levou Lily para um lugar seguro e disse a ela para ajudar o professor Will a evacuar enquanto ele enfrentava a fera. No entanto, ela pensou que ele havia enlouquecido, já que não era páreo para um homem sem rosto. No entanto, ele garantiu a ela que poderia lidar com isso. De repente, o professor Will chegou, pedindo que Lily fosse embora, mas ela explicou que Yuki ainda estava lá dentro. Porém, quando a professora perguntou onde ele estava, ela percebeu que ele já havia desaparecido. Enquanto isso, Yuki, que agora está no nível 5, avançou com confiança em direção à fera. Ele então viu o homem sem rosto agarrando um estudante. Então ele primeiro verificou o status da criatura e descobriu que ela era de nível 7, com baixa inteligência, mas alta defesa. Ele se descobriu mais rápido e habilidoso, por isso está confiante de que não seria difícil. Por isso, ele começou a circular ao redor da fera para distraí-la. Então ele pousou perto e confundiu ainda mais. Depois disso, ele deliberadamente chamou sua atenção e planejou silenciosamente atraí-lo para que as pessoas restantes pudessem escapar. Naquele momento, a fera percebeu ele e soltou um grito alto. Em seguida, jogou um pedaço de pedra em sua direção. Vendo isso, Yuki ficou chocado com sua velocidade, mas mal conseguiu se esquivar a tempo quando a pedra bateu na parede. Ele também começou a se perguntar como poderia usar ataques de longo alcance quando supostamente não tinha inteligência. E quando ele olhou para o buraco na parede, ele murmurou admirado com a força da fera. Mas naquele momento, ele percebeu de repente que o quarto atrás dele era o banheiro feminino. Ele foi imediatamente acusado de ser um pervertido, então explicou que não foi intencional. Seguindo em frente, ele voltou sua atenção para a fera. Ele o viu levantar um pedaço maior do chão e percebeu que não conseguia mais esconder sua força. Então, quando a rocha maciça voou em sua direção, ele finalmente ativou sua grande força. A habilidade surgiu em seu punho com imenso poder, e com um único soco, ele quebrou a rocha em pedaços. Então, tudo se espalhou. Em seguida, ele ergueu o punho novamente e o cravou no rosto da fera com força esmagadora. O impacto lançou a criatura longe, que atingiu uma parede próxima. Antes que caísse, Yuki viu a parede desmoronar lentamente sobre o corpo dela. Então ele se perguntou se ela estava morta, mas a fera logo se levantou dos escombros. Yuki já esperava, sabendo que precisava quebrar a defesa para vencer. Então, ordenou ao sistema que abrisse a loja para comprar uma arma. O sistema exibiu os itens. A espada azul custava 200 de ouro por 50 ataques no nível 10, mas a espada eterna dava 60 ataques por 500. Bloqueado pelo nível, ele pegou a arma sem limites. Ao mesmo tempo, começou a olhar ao redor. Garantindo que ninguém descobriria seu segredo, ele comprou a espada eterna. Ao adquiri-la, ergueu a lâmina e lançou um corte eterno na fera. A criatura tentou revidar,
mas Yuki se moveu rápido e a atingiu com imenso poder. Desta vez, ele sentiu que a defesa dela havia quebrado, então ativou a grande força mais uma vez. Então ele desferiu um golpe esmagador. O corpo da fera se estilhaçou e explodiu em fragmentos. Seus restos se espalharam no ar e caíram. Naquele momento, a voz de Lily ecoou pelo museu, chamando Yuki. Ela logo chegou com as autoridades e perguntou onde estava o homem sem rosto. Yuki calmamente disse que ele estava por toda parte no salão. O sistema notificou que havia chegado ao nível 6, e feras comuns não eram mais suficientes. Mas logo depois, as autoridades perguntaram se ele derrotou a fera. Ele respondeu casualmente que não foi difícil. O oficial disse para ele voltar à escola enquanto investigavam. Yuki murmurou que, mesmo sem despertar, seu poder rivalizava com um artista marcial. Na escola, o diretor Zen anunciou que o aluno enfrentou um homem sem rosto. Yuki esclareceu que era só um pouco mais forte. Alguém notou que mãos nuas não destruiriam um homem sem rosto. O diretor apresentou Yuki ao líder da terceira equipe da lei, o líder Shane. Vendo o olhar sério de Shane, Zen o avisou para não assustar Yuki, que é a esperança da escola. Mas Shane insistiu que seu dever como oficial era entender o que estava acontecendo. Sabendo disso, Yuki compartilhou que o homem sem rosto estava agindo de forma estranha. Isso imediatamente despertou o interesse de Shane e perguntou sobre isso. Então Yuki elaborou que um homem sem rosto geralmente se movia sozinho, mas este havia aparecido em um museu lotado. Ao ouvir isso, Shane se levantou e perguntou se havia mais alguma coisa. Yuki continuou, explicando que a fera se movia pelo corredor como se estivesse procurando. Shane suspirou rapidamente ao ouvir isso e agradeceu por sua cooperação. Quando Shane estendeu a mão, Yuki aceitou o aperto de mão modestamente. No entanto, ele logo arregalou os olhos surpreso com a força do aperto de Shane. Ele também percebeu que provavelmente estava testando seu poder. Então, Yuki apertou ainda mais para verificar também o seu. Ao mesmo tempo, Shane viu o rosto firme de Yuki e se perguntou se ele escondia uma força natural ou um segredo. Enquanto isso, Yuki foi atingido pela força desperta de Shane, muito além de qualquer homem comum. Mas a conversa foi interrompida quando o colega de Shane correu em sua busca. Shane então rapidamente se virou para o homem para perguntar o que era. Em resposta, o homem informou que havia documentos que exigiam sua atenção imediata. Shane então rapidamente soltou a mão de Yuki ao saber disso. Depois disso, ele pediu que Yuki fosse embora, e Yuki ficou um tanto irritado com isso. Depois que Yuki partiu, Shane começou a revisar os documentos e ficou visivelmente surpreso. Por causa disso, ele não pôde deixar de informar aos outros que problemas estavam por vir. Mais tarde naquela noite, Yuki preparou um banquete para si mesmo. Enquanto olhava para a refeição, sentiu que a panela quente era um dos momentos mais felizes da vida, especialmente quando incluía carne de animal feroz, e rapidamente colocou uma fatia na boca. Sua expressão imediatamente se iluminou de excitação, já que a carne era cara por um motivo, mas o aviso repentino do sistema revelou que sua comida havia aumentado a força e a defesa. Ao saber disso, ele continuou comendo com entusiasmo e ganhando mais pontos. Dito isso, ele decidiu verificar o que ganhou hoje e foi para seu quarto. Quando ele abriu seu inventário, ficou surpreso com o que viu. A poção pequena recupera 100 pontos de vida em 5 minutos, enquanto a poção grande a restaura instantaneamente. Ele viu que elas aumentavam sua resistência, embora não entendesse seus efeitos. Então, ele decidiu usar primeiro a poção pequena para testá-la. Quase imediatamente, ele sentiu uma corrente quente agitando-se dentro de seu corpo. No entanto, seu foco foi quebrado quando ele ouviu um som lá fora. Ele então se aproximou cautelosamente da porta e espiou pela fresta. Lá, ele viu alguém sentado à sua mesa de jantar. E sem hesitar, ele chuta a pessoa enquanto exige saber sua identidade e propósito. Mas sua expressão feroz desapareceu no segundo seguinte, quando reconheceu a pessoa. Antes que seu ataque pudesse acertar, ele percebeu que era Lily. Ao mesmo tempo, Lily viu suas ações e ficou furiosa. Ela deu um tapa nele sem hesitar e o repreendeu duramente. Depois disso, ele disse que não a esperava e perguntou por que ela não havia batido. Ela continuou comendo e disse que ele nunca trancava a porta e que a carne do animal era muito tentadora. Então ela perguntou onde ele conseguia a carne e ele disse que comprou no matadouro. Deixando isso de lado, ele perguntou por que ela tinha vindo vê-lo. Lily então largou a comida e ficou séria. Ela disse que sua visita era sobre o homem sem rosto, porque quando ele o destruiu, ela viu um sinal verde parar. Isso a levou a suspeitar que a besta não estava sozinha, mas controlada. Suas palavras o fizeram se perguntar se o homem sem rosto realmente havia sido controlado.
Ela confirmou sua suspeita citando o código de besta 359, que poderia controlar outros. No entanto, ela logo percebeu que ele mal ouvia e estava mais focado em comer, então ela gritou para ele prestar atenção, mas ele respondeu que agora está tudo bem. Isso a levou a perguntar o que ele queria dizer com isso. Ele disse que entendia a preocupação dela, mas que as autoridades deveriam investigar. Ele acrescentou que as autoridades chegaram rapidamente com seu líder, o que mostrou que a situação não era simples. Mas ele se perguntou por que o homem sem rosto arriscou aparecer no museu. Ao ouvir isso, Lily de repente pareceu se lembrar de algo. Ela murmurou que poderia estar relacionado a esse incidente. Yuki ficou confuso com isso e perguntou o que ela queria dizer. Ela então explicou que estava ligado ao Museu Ting com sua história trágica. Há muito tempo atrás, um lagarto fraco perdeu a cauda devido ao infortúnio. Quando rastejou até o lago, ficou chocado ao ver que seu corpo havia ficado preto. Com o tempo, seu corpo ficou maior e os vizinhos se tornaram suas presas. Ganhou inteligência e poder, enquanto sua névoa negra fazia tremer todas as criaturas. Após milhares de anos de luta, tornou-se o rei fera daquela região. No entanto, ansiava por ficar mais forte e sentia uma aura muito maior à distância. Atraído por essa presença, foi até a cidade e acreditou que devorar humanos o tornaria mais forte. Chegou a ser um rei besta, mas então o Papa agiu. O rei besta foi derrotado quando o Papa montou uma ordem e selou seu cadáver sob a cidade. A cidade King foi mais tarde construída naquele mesmo terreno baldio do campo de batalha. Depois de ouvir essa história, Yuki se perguntou se o incidente recente estava ligado ao rei besta caído. Lily respondeu que não havia informação suficiente, mas a presença do líder provou que era sério. Yuki então fica frustrado porque já enfrenta ameaças ligadas ao chefe. De repente, Lily decidiu ir embora, agradecendo por tirar suas dúvidas e pela refeição. Ela também o lembrou de ter cuidado no futuro, e ele decidiu acompanhá-la. No dia seguinte, na escola, o professor Will disse que o homem sem rosto havia sumido, então não há necessidade de pânico. Porém, um estudante perguntou se 13 homens sem rosto foram realmente capturados, o que chamou a atenção de Yuki. Will confirmou que os homens sem rosto estavam ativos, e disse a todos para ficarem em casa. Mas Yuki percebeu que os animais infectados estavam aumentando, embora ainda administráveis. Mesmo assim, Yuki sabia que não poderia deixar tudo nas mãos do líder e que precisaria de mais força. De repente, Will anunciou que o enviado de Jiang faria uma visita amanhã e que todos deveriam ter um bom desempenho. A notícia empolgou instantaneamente as meninas, que se sentiram afortunadas por testemunhar pessoalmente o enviado. Enquanto isso, os meninos ficaram surpresos com o fato de sua escola ter ganhado tanto destaque. No entanto, Lily achou que a situação era séria, já que o enviado Shan ficou entre os 3 primeiros na China. Ouvir isso também deixou Yuki desconfortável, mas o sistema o interrompeu e informou que ele poderia mudar de profissão no nível 10. Ele pensou que o nível 10 significava um grande impulso, mas o gado dava muito pouca experiência, então ele precisava de outro caminho. Mais tarde, após o término da aula, ele recebeu um telefonema, mas alguns alunos zombaram dele por causa de seu toque fora de moda. Ele então decidiu ignorá-los e atendeu a ligação. Do outro lado, o patrão informou que havia adquirido uma fera rara. Yuki imediatamente perguntou de que tipo era ao ouvir isso. O chefe respondeu que era um grifo de 3 cabeças, uma criatura extremamente rara. Yuki rapidamente lembrou que era de alta classificação e perguntou de onde tinha vindo. O chefe disse que um amigo pegou 3 e depois fixou o preço de um homem em 800 mil e de uma mulher em 500 mil. Yuki concordou imediatamente, e o chefe o lembrou de trazer o dinheiro quando chegasse. Depois de encerrar a ligação, ele se sentiu frustrado, pois ainda teria 500 mil faltantes. Mas antes que pudesse pensar mais, alguém agarrou seu ombro. Ele se virou e viu Lily, que rapidamente perguntou quando ele iria parar de se distrair. Ele admitiu que estava com pouco dinheiro e pediu um emprego, ao que ela perguntou se ele realmente estava precisando. Em resposta, ele acenou com a cabeça repetidamente, depois de pensar que ela lhe disse que ele poderia ajudá-la com alguma coisa e ela transferiria o pagamento. Mas ele ficou surpreso ao saber que ela era rica, já que nunca havia demonstrado isso antes. No entanto, ele rapidamente garantiu a ela que completaria sua tarefa, não importa qual fosse. Ele também sugeriu fazer outras coisas que o deixassem envergonhado. Lily percebeu a expressão dele e o avisou, já que não estava interessada nele. No entanto, ele esclareceu que queria apenas ajudá-la com pessoas problemáticas e perguntou o que ela presumia. Lily então rapidamente mudou o assunto para a tarefa dele e afirmou que ele a acompanharia o dia inteiro amanhã, mas ele ficou confuso com o pedido dela.
No dia seguinte, no museu, duas estátuas imponentes estavam diante deles. Lily demorou a fazer uma oração sincera. Enquanto isso, Yuki lembrou que estes eram os deuses mais reverenciados, Jeová e Zeus. Ele também olhou para Lily enquanto se lembrava de como sem eles a Terra poderia ter se tornado um refúgio para feras. Ainda assim, ele se perguntou se ela realmente havia gasto uma quantia tão grande só para fazê-lo participar de uma sessão de oração. Lily então disse que a aula de oração aumentava as chances de despertar, mas ele continuava faltando. Ela também pensou que se ele acordasse, ela poderia compartilhar a boa sorte e aumentar suas próprias chances também. Mas Yuki achava que gastar 500 mil para ter um ligeiro aumento de sorte só seria razoável para os ricos. No entanto, quando olhou em volta, notou um retrato próximo de uma menina orando devotamente diante dele. Então ele perguntou se rezar para um retrato poderia realmente funcionar. Lily explicou que as gemas primitivas eram raras, então a maioria rezava para estátuas e retratos. Mas ele disse que não sabia o que eram as joias primordiais, então ela o repreendeu por faltar às aulas. Ela então explicou que as gemas primordiais eram pedras de estátuas de deuses, e as estátuas feitas com elas poderiam abençoar os crentes. Portanto, orar diante de estátuas ou retratos comuns poderia aumentar as chances de despertar. No entanto, Yuki não acreditava em deuses e só queria subir de nível e ficar mais forte. No entanto, ele também achou estranho que a China não tivesse deuses neste mundo. Então ele perguntou a Lily se ela já tinha ouvido falar de alguma lenda sobre deuses chineses. Ela respondeu que a China era vista como uma terra abandonada pelos deuses, sem mais lendas divinas. Esta resposta apenas aprofundou as suas dúvidas, uma vez que cada civilização tinha lendas ligadas à sua terra. Então ele especulou que deuses já existiram, mas suas lendas foram perdidas ou apagadas. E como viera como chinês, sentia-se responsável por descobrir a verdade sobre o país. Com esse pensamento em mente, ele pediu licença para fazer alguma coisa. Lily percebeu que ele não pretendia mais orar e lembrou-lhe que despertar nunca foi fácil. Em resposta, ele garantiu a ela que superaria os deuses mesmo se não conseguisse despertar. Mas sua declaração ousada a deixou confusa, e ela concluiu que ele estava louco. Enquanto isso, Yuki já saiu, já pensando que era hora de aumentar ainda mais sua força. Mais tarde, no matadouro, as jaulas foram cobertas de talismãs. Dentro havia um homem de nível 20, um grifo de 3 cabeças e uma mulher de nível 17. Quando o chefe mostrou as feras para Yuki, ele perguntou o que Yuki pensava. Yuki então ficou maravilhado com sua presença avassaladora, com poder de batalha superior a 1000. Deixando de lado seu espanto, ele perguntou sobre o terceiro grifo que o chefe havia mencionado. Depois de explicar que o último grifo seria entregue mais tarde por seus amigos, ele discutiu o pagamento. Então Yuki prometeu transferir o dinheiro, mas também pediu para conhecer a equipe de caça. O chefe pareceu confuso e perguntou por que queria conhecê-los. Ele então respondeu que poderia precisar da ajuda deles no futuro para caçar feras. Ele até jurou matar feras e forjar um coração invencível. Mas o patrão achou que ele estava bravo, mas mesmo assim concordou, e disse que a equipe chegaria mais tarde. Nesse ínterim, Yuki observou cuidadosamente os grifos. Ele sabia que não conseguiria sobreviver com suas forças, então optou por esperar pela equipe de caça e pediu ao patrão que o avisasse. Mais tarde, de volta à casa, Yuki estava ocupada tomando banho. Quando de repente ouviu um forte estrondo do lado de fora, ele rapidamente se aproximou da porta, perguntando-se se alguém havia entrado. Mas dada a recente agitação na cidade, ele decidiu verificar. Antes que ele pudesse alcançá-la, a porta foi violentamente aberta pelo lado de fora. Como resultado da imensa força, voou para dentro. Sua figura de Ultraman acabou caindo no chão, e enquanto ele voltava sua atenção para a porta, a figura começou a atirar em um boneco Godzilla. Enquanto isso, atrás da porta quebrada, uma garota de cabelo rosa apareceu. Ela era membro da equipe de caça chamada Yang e perguntou se ele estava procurando por eles. Irritada, Yuki exigiu saber quem ela estava chamando de pervertido, e notou que ela havia quebrado a porta dele, mas ela respondeu que ficar ali enrolado apenas em uma toalha o fazia parecer um. Foi só então que ele percebeu que sua toalha havia escorregado. Ele rapidamente o pegou e explicou que era tudo um mal-entendido. No entanto, ela não demonstrou interesse em ouvir. Ela disse que depois disso eles trouxeram o último grifo e esperariam no matadouro. Mais tarde, dentro da sala secreta, o chefe apresentou Yuki à equipe de caça. Um homem chamado Luke deu um passo à frente e se apresentou. Yuki o viu e soube que ele era realmente um caçador, pois sua presença carregava uma aura opressiva. Depois disso, Luke apresentou sua filha Yang a Yuki.
Ao ouvir isso, Yuki comentou silenciosamente que ela era uma mulher violenta, mas seus pensamentos foram interrompidos quando Luke disse que o chefe Queen disse que queria vê-los. Ele então explicou que precisava de muitas feras ferozes e esperava que elas pudessem trabalhar juntas. No entanto, Luke perguntou por que ele precisava de tanto, e ele disse que sua técnica exigia o abate de feras. Ao ouvir isso, Luke e os outros ficam em silêncio, sem jeito. Depois de um momento, Luke disse que Yuki poderia ter sido enganado, já que nunca tinha ouvido falar de tal método. Enquanto Yang disse sem rodeios que Yuki era apenas um tolo pervertido, com uma mente distorcida. Ouvir isso fez Yuki apontar para ela e dizer-lhe para ficar quieta. Deixando isso de lado, Luke disse que o grifo era dele e perguntou se ele pretendia matar um. Yuki admitiu que sim, mas não tinha força, então pediu-lhes que ajudassem a enfraquecê-lo. Ao ouvir isso, Luke concordou sem hesitar. Ele então entrou na jaula e enfrentou o grifo feminino de 3 cabeças. Com olhos determinados, ele bateu com a mão nua. A imensa força fez a enorme criatura cair no chão. No entanto, outro grifo deu um passo à frente e soltou um rugido ensurdecedor. Luke ficou momentaneamente atordoado quando ouviu o rugido de um leão emergindo dele. O som afetou até mesmo Quen e Yang, que rapidamente taparam os ouvidos, mas Yang se assustou ao notar Yuki por perto. Ela ouviu permanecer firme e começou a se perguntar se ele realmente tinha uma força oculta. Enquanto isso, Luke começou a saltar no ar. O grifo percebeu isso e imediatamente fixou o olhar nele, mas Luke não prestou atenção e levantou a mão. Então ele bateu com tremenda força na cabeça de um dos grifos. O impacto quase bateu sua cabeça, e o corpo da criatura começou a desabar fracamente no chão. Depois de confirmar que estava à beira da morte, Luke informou a Yuki que o resto dependia dele. Yuki entrou calmamente na jaula depois de saber disso, e sem mais hesitação, ele deu um soco no grifo enfraquecido. No entanto, o sistema notificou-o de que o seu poder era demasiado baixo para romper a sua defesa. Yang observou e zombou dele, dizendo que ele deveria parar, já que não era um guerreiro. No entanto, suas palavras foram interrompidas quando ela percebeu o que ele estava realmente fazendo. Ela o viu golpeando implacavelmente o grifo com uma saraivada de socos. Ela então se virou para seu pai e perguntou se ele também conseguia sentir o poder de Yuki crescendo. Luke ficou em silêncio, imaginando se a força de Yuki sem despertar significava que a técnica hereditária era real. Enquanto isso, Yuki continuava martelando o grifo com socos amplificados 10 vezes. Ele também se recusou a acreditar que não conseguiria romper sua defesa enquanto estivesse nele. Então ele reuniu todas as suas forças e deu um golpe final. Quando a cabeça da fera explodiu, ele ganhou 7.000 pontos de experiência e 3.500. Seu nível também subiu de 7 para 9, e o sistema o parabenizou pela obtenção de 21 pontos de atributos. Além disso, ele ganhou o rugido do leão que queimou metade de sua resistência para triplicar seu poder em um rugido. Percebendo que era uma habilidade de área de efeito, ele sabia que precisaria usá-la com cuidado no futuro. Mas enquanto ele ainda estava se deleitando com a satisfação de subir de nível, Luke o chamou. Ele disse que Yuki tinha força, mas a usava mal, e com treinamento poderia melhorar em 20%. Então, ao partirem, ele o aconselhou a visitar seu ferreiro se ele realmente quisesse ficar mais forte. Yuki então acenou com a mão com confiança e declarou que definitivamente iria. Depois disso, Yang falou baixinho com seu pai sobre Yuki. Luke fez uma pausa abrupta e confirmou que a aura de Yuki ficou mais forte depois de matar o grifo. No dia seguinte, em casa, Yuki estava ocupado balançando sua espada repetidamente. No entanto, ele reclamou que lidar com os restos mortais do grifo ainda era problemático. Afinal, é enorme, mas pelo menos sua carne permitiria que ele aumentasse seus atributos por um tempo. No entanto, seus pensamentos foram interrompidos por uma chamada recebida. Quando ele atendeu, Lily imediatamente o repreendeu por faltar às aulas. Ele então respondeu dizendo a ela que tinha algo importante a confessar. Naquele momento na escola, Lily ficou chocada com as palavras dele, então ela saiu correndo sem hesitar para ir até ele, o que deixou os outros confusos. Independentemente de seus olhares, ela caminhou em direção à casa de Yuki o mais rápido que pôde. Mais tarde, na casa de Yuki, a mesa de jantar estava novamente cheia de panela fumegante. Lily chegou enquanto Yuki estava comendo e pediu um pouco. Então ele disse que quem demorasse não ganharia nada. Depois de terminar a refeição, ambos se sentiram completamente satisfeitos. Lily recostou-se enquanto comentava que nunca pensou que ele pediria dinheiro emprestado apenas para comprar um Griffin. Ele admitiu que era verdade, mas não esperava que ela corresse tão rapidamente só para comer. Ela então explicou que a carne de monstro aumenta a aptidão física.
então faltar às aulas não era grande coisa. Mas ele caiu na gargalhada ao ouvir isso, e ela exigiu saber o que havia de tão engraçado. Ele respondeu que simplesmente imaginou o representante da turma liderando todo mundo matando aula. Em resposta, ela deu um soco nele e o forçou a se desculpar imediatamente. Depois de um momento, ela tomou um gole e perguntou casualmente se ele estava acompanhando as notícias. Ela revelou que a polícia emitiu um alerta vermelho, e o enviado chegou para assumir o comando. Por causa disso, ela temia que a cidade de Xing pudesse estar enfrentando uma grande crise. Ele rapidamente concordou com ela, já que se sentia desconfortável recentemente e precisava subir de nível rapidamente. Só então ele a viu tirar algo da bolsa e perguntou o que ela estava fazendo. Ela colocou um caderno sobre a mesa e anunciou que lhe daria aulas extras, mas ele ficou completamente surpreso com isso. Então ela explicou que ele não poderia continuar visitando lugares como o museu sem ter conhecimentos básicos. Seu protesto ofendido ecoou por todo o apartamento depois de ouvir isso. Mais tarde naquela noite, a aula extra finalmente terminou e ela o lembrou de continuar se esforçando. Quando ela mencionou que eles continuariam no futuro, ele gritou de surpresa. Mas ela apenas olhou para ele com severidade e perguntou se ele tinha algum problema. Em resposta, ele imediatamente negou. Com isso resolvido, ela se preparou para sair e se despediu. No entanto, ele a alcançou e se ofereceu para acompanhá-la até sua casa, pois estava inquieto. Ouvir isso a fez corar um pouco, mas ela ainda respondeu que sua casa ficava a apenas 3 ruas de distância e a apenas 10 minutos de caminhada. Depois de confirmar, ele pediu que saíssem rapidamente, pois seria mais perigoso depois de escurecer. Os dois caminharam pela rua. No entanto, ela sentiu que andar assim era estranhamente estranho. Então ela tentou amenizar o clima, mencionando que o pôr do sol estava lindo. Como ela não recebeu resposta, ela se virou e perguntou se ele estava ouvindo. Yuki saiu de seus pensamentos e perguntou o que ela havia dito, mas ela se sentiu envergonhada e ignorou, pedindo-lhes que se apressassem. Embora ele a tenha reconhecido, seu olhar instintivamente desviou-se para o lado, onde notou um beco escuro emitindo uma aura estranha. Sentindo algo incomum, ele chamou a atenção de Lily para isso. Ele sugeriu que ela passasse a noite na casa dele, já que sua casa tinha espaço suficiente para 2. Ela se virou surpresa e perguntou o que ele queria dizer, enquanto se perguntava se deveria aceitar a oferta. Mas antes que ela pudesse responder, um clique repentino ecoou pelo ar. Yuki enrijeceu quando ouviu uma voz começar a contar. Percebendo o perigo, ele rapidamente puxou Lily para trás, e isso a fez perguntar o que estava acontecendo. Ele explicou que sentiu uma presença incomum no beco e tinha certeza de que era um monstro. Ao ouvir isso, ela perguntou se deveriam recuar, mas ele disse que havia muitas outras presenças à frente, tornando as coisas problemáticas. Então ele parou abruptamente e descobriu que várias figuras de madeira já o cercavam. Os homens de madeira continuaram contando enquanto olhavam para eles com sorrisos sinistros. Reconhecendo a situação deles, Yuki entendeu que eles estavam completamente cercados. De repente, as criaturas declararam que iriam puni-los por desobedecerem à regra de não se moverem. Yuki então descobriu que cada homem de madeira estava no nível 8 com um poder de combate de 100. Depois de confirmar isso, ele sorriu, pois não seria problemático. Mas Lily ainda se perguntava se eles realmente tinham uma maneira de avançar. Ele permaneceu calmo e depois respondeu que a retirada era desnecessária, pois lidaria com eles imediatamente. Embora ela suspeitasse que ele estava apenas se gabando, ele a chamou. Então ele a instruiu a cobrir os ouvidos enquanto se preparava para usar sua habilidade. Ele ativou Lion's Roar com uma chance de ensurdecer os inimigos e destruir seus órgãos internos. A estrondosa onda sonora forçou instantaneamente os homens de madeira a cambalear para trás. Em poucos instantes, seus corpos foram completamente despedaçados. Ao ver todos eles espalhados, Lily ficou chocada por Yuki tê-los eliminado com um único ataque. Ela também não pôde deixar de se perguntar quando ele se tornou tão poderoso. Enquanto isso, Yuki viu que os restos mortais não eram comestíveis, mas os pontos de experiência eram consideráveis. No entanto, ele também os considerou inúteis, uma vez que os tempos modernos não precisavam de lenha. De repente, ele notou algo brilhando nas proximidades. Ele viu uma conta com uma aparência delicada e perguntou a Lily se ela a reconhecia. Ela então disse que se ele tivesse ouvido a aula, saberia que era o núcleo de um homem de madeira. Ela acrescentou que o núcleo tinha forte vitalidade e poderia ser um remédio para os despertadores, tornando-o valioso. Ao saber que poderia ser vendido, ele imediatamente decidiu recolher todos eles. Lily casualmente jogou a conta para ele e garantiu que não iria competir. Ele rapidamente percebeu e não conseguiu esconder sua satisfação.
No entanto, alguém apareceu de repente diante deles. Um policial então perguntou por que eles estavam do lado de fora. O oficial chamado Jin também alertou que a cidade era especialmente perigosa à noite, mas seu olhar caiu sobre os monstros de madeira despedaçados e ele perguntou se eles eram os responsáveis. Lily rapidamente esclareceu que foi Yuki quem os derrubou sozinho. Jin ficou surpreso ao ouvir isso e se perguntou se Yuki era algum tipo de monstro. Yuki percebeu sua expressão e decidiu se apresentar. Ao ouvir seu nome, eles perceberam que foi ele quem derrotou o homem sem rosto. Em seguida, elogiou seu sobrenome por produzir tanto talento, embora os demais achassem um exagero. Seguindo em frente, ele se apresentou como capitão do 6º time e disse que Yuki poderia se tornar uma potência de nível 9. Yuki respondeu que Jin era muito gentil, mas admitiu que estava mais interessado em superar os deuses. No entanto, Lily sabia que um nível 9 rivalizava com os 4 guardiões, e ela se perguntou se a distância entre eles estava aumentando. Após uma breve troca, Jin os incentivou a voltarem para casa rapidamente devido ao aparecimento do monstro. Mais tarde, na casa de Lily, ela agradeceu a Yuki e avisou que o Rei Monstro procurava o cadáver do lagarto. Mas Yuki garantiu-lhe calmamente que sempre haveria uma solução. Ela então simplesmente agradeceu novamente e fechou a porta com uma força inesperada. Então ele ficou ali se perguntando se a havia ofendido de alguma forma. Sem que ele soubesse, Lily se perguntava preocupada se conseguiria realmente acompanhar o ritmo dele. Mais tarde, no matadouro, Yuki matou outro grifo. Yang viu isso e comentou que ainda não tinha visto nada de impressionante nele. Yuki a ignorou, sabendo que mesmo depois de derrotar 2 tipos de feras, ele ainda estava longe de subir de nível. Então ele perguntou sobre o grifo de chefe que eles haviam capturado. Ao ouvir isso, Luke fez um gesto para que ele o seguisse. Depois disso, ele pegou a capa pesada e a removeu da gaiola. Em seguida, revelou o Rei Grifo de nível 20, com um poder de combate de 1900. Yang viu a expressão de surpresa de Yuki e lembrou-lhe que não havia nada que ele pudesse suportar. Luke também acrescentou que mesmo que o Rei Grifo estivesse em seu último suspiro, Yuki ainda poderia não conseguir prejudicá-lo. Encorajada pelas palavras de seu pai, Yang disse a Yuki que é apenas um broto de feijão, para desistir. Mas Yuki a ignorou e sacou a faca. Ele então deu um passo à frente e esfaqueou o grifo. No entanto, a lâmina quebrou instantaneamente com o impacto. Vendo isso, Yang caiu na gargalhada com o que considerou um flagrante excesso de confiança. No entanto, ele permaneceu calmo, pois já havia percebido o problema. Sem a espada celestial, ele não poderia quebrar a defesa do Rei Grifo, mas sentiu sua respiração. Então fechou os olhos e se concentrou. Naquele momento, o ritmo da respiração do grifo ficou claro para ele. Quando uma das cabeças mostrou uma leve fraqueza na respiração, ele rapidamente reuniu 10 vezes mais força. Então ele agarrou a faca quebrada e atingiu diretamente a cabeça enfraquecida. Yang ficou chocado com isso, enquanto Luke não esperava que Yuki dominasse a respiração muscular. Logo depois, o sistema notificou que ele ganhou 15.000 pontos de experiência e alcançou o nível 10. Ele também obteve a armadura de batalha Griffin. Depois disso, o sistema perguntou sobre uma mudança de emprego, e Yuki resolveu fazer fortuna com isso. Depois disso, Luke elogiou Yuki por ser capaz de dominar a respiração muscular. Yuki respondeu casualmente que ele era um gênio, já que não conseguiu revelar o sistema. Deixando isso de lado, ele ligou para o chefe, e o chefe imediatamente perguntou por quê. Mas antes que ele pudesse responder, o sistema notificou que a armadura Griffin havia sido entregue, então ele simplesmente disse ao chefe que transferiria o pagamento e saiu correndo. Sua partida abrupta deixou Luke e os outros completamente confusos. Apesar de tudo, Yuki não conseguiu conter sua excitação ao experimentar a armadura. Mais tarde, em casa, ele se sentiu satisfeito com a defesa da armadura e com o poder de voar. Portanto, ele declarou que, por enquanto, até mesmo a espada celestial lutaria para perfurá-la. Deixando isso de lado, ele se perguntou qual é o propósito do token de estabelecimento da aldeia que recebeu. Sabendo que o obteve no baú do tesouro do chefe, ele o agarra, depois examinou-o e concluiu que poderia ser vital para construir a sua influência no futuro. Porém, sua prioridade hoje era ele mesmo, já que finalmente alcançou o nível 10. Ele rapidamente convoca o sistema para iniciar uma cadeia de trabalho. Uma luz brilhante envolveu todo o seu corpo quando o processo de mudança de emprego começou. Observando o brilho radiante que o rodeava, ele sentiu uma sensação de admiração. O sistema apresentou pela primeira vez a classe Mago, que é uma profissão de longo alcance que exerce magia poderosa.
Ao ouvir sobre o trabalho de longo prazo, ele imediatamente ficou interessado. O trabalho de guerreiro surgiu a seguir, e é um papel de combate cheio de intenção de batalha. No momento em que Yuki viu, sentiu uma atração instantânea. Finalmente, o sistema apresentou ao monge budista um caminho de compaixão contra o mal. Depois de exibir todas as 3 opções, o sistema solicitou que ele fizesse sua escolha. Após uma consideração cuidadosa, Yuki ergueu a mão em direção à interface de seleção. Quando seu dedo fez contato, o sistema confirmou sua decisão de mudar seu trabalho para guerreiro. Depois que o trabalho mudou, seus músculos e ossos ficaram mais fortes. Uma dor intensa percorreu seu corpo e o forçou a cerrar os dentes. A luz dourada logo o envolveu, e raios atingiram sua figura. Após a transformação, ele disse que a dor foi forte, mas o poder fez com que valesse a pena suportá-la. Mais tarde, após o banho, ele descobriu que seu poder de combate aumentou para 900 e sua força para 62. Com seu poder triplicado, ele sentiu que derrotar o Rei Grifo seria fácil. Largando sua bebida, ele percebeu que monstros comuns não eram suficientes e que a natureza selvagem era necessária para um crescimento rápido. Naquele momento, o sistema emitiu uma notificação anunciando a ativação de sua missão principal. Sua missão principal exigia que 10 milhões de pessoas reconhecessem sua habilidade marcial, enquanto sua missão secundária exigia que ele matasse 20 feras acima do nível 10. Depois de revisar esses objetivos, ele concluiu que o sistema o estava guiando para a região selvagem. Com essa compreensão, ele resolveu experimentar os perigos em primeira mão. No dia seguinte, ele chegou à Guilda dos Aventureiros na cidade King. O edifício imponente o impressionou, especialmente por ser o centro de missões na selva. Dentro do salão de recepção, multidões se reuniram. Ele até ouviu um chamado para 4 guerreiros de terceiro escalão alinhados ao vento para caçar o Rei Tigre. Além disso, ele ouviu falar de uma busca por vesículas biliares, e essa agitação parecia uma guilda de jogos do passado. Ele também descobriu que a maioria dos membros da guilda foram despertados e mantinham um status elevado. De repente, uma mulher se aproximou dele e perguntou se ele precisava de ajuda. Esta mulher, chamada Mari, comentou alegremente que ajudar os outros lhe trazia maior alegria. No entanto, ele respondeu que estava apenas olhando e se dirigiu a ela como tia. Mas ouvi-lo chamar sua tia instantaneamente acendeu seu temperamento. Aturdido, ele pensou que chamar a tia dela ainda era aceitável para um aluno do 2º ano, mas Mari o repreendeu por sua insolência e declarou que ele estava em sérios apuros. Nesse momento, uma voz familiar chamou seu nome e perguntou o que ele estava fazendo ali. Quando ele se virou, viu que eram Yang e Luke. Yang até acenou para ele, cumprimentando-o alegremente. Então ele imediatamente pegou a mão de Luke e disse que era bom vê-lo. No entanto, Luke o ignorou e disse que isso era o suficiente. Ele então se virou para Mari e pediu que ela fizesse uma careta e deixasse o assunto de lado. Mari ficou visivelmente surpresa com a intervenção de Luke. Mesmo assim, ela descartou o assunto e lembrou Yuki de ser mais inteligente. Depois que ela saiu, Yuki perguntou a Luke se todos na guilda eram tão estranhos assim. Luke confirmou isso e disse que as lutas no deserto mantiveram seus nervos tensos. Deixando isso de lado, ele perguntou o que Yuki estava fazendo ali. Yuki respondeu que pretendia se aventurar no deserto para experimentar por si mesmo, mas Yang zombou dizendo que seria comido dentro de 1 hora. Ao ouvir isso, ele zombou dela, alegando que ela não estava melhor. Ela então o desafiou com sua espada e ele aceitou, o que levou a uma discussão acalorada. Luke ficou furioso com o comportamento deles, enquanto os aventureiros próximos os aplaudiram. Sem perder mais um momento, ele arrastou os dois embora. Mais tarde, dentro de uma sala VIP, Yuki reclamou que Luke foi cruel por ter batido nele. No entanto, Luke alertou que, com especialistas ocultos por perto, provocar conflitos era tolice. Depois de perceber a verdade em suas palavras, Yuki finalmente se acalmou. Luke então continuou a alertar que, embora a caça aos monstros proporcione experiência, a natureza selvagem é realmente arriscada. No entanto, ouvir isso fez Yuki ficar emocionado e pressionou Luke para obter detalhes. Vendo seu entusiasmo, Luke finalmente concordou. Ele explicou que o exterior era perigoso, especialmente as 4 zonas de perigo. No entanto, Yuki nunca tinha ouvido falar deles. Então Luke disse que a feroz montanha do Tigre ao leste era governada pelo Rei Tigre Alado Dourado. A oeste ficava Muddy Marsh, governado pelo Dragão de 2 cabeças. Ao sul estende-se o Mar das Flores, sob o Demônio das Flores. Finalmente, a 300 milhas de distância, o Monte Low abrigou o Rei Fantasma. Estas eram as 4 zonas que cercavam a cidade King, com inúmeros perigos ocultos além.
No entanto, a atenção de Yuki mudou para a experiência que ele poderia ganhar com eles. Luke percebeu a expressão emocionada de Yuki e ficou intrigado com isso. No entanto, ele disse que lutar contra feras espalhadas do lado de fora era suficiente sem se aventurar muito longe. Yuki então garantiu que ele sabia o que estava fazendo, mas precisava sair rapidamente. Mais tarde, na muralha defensiva da cidade Ting, um guarda barrou Yuki da zona restrita. Ele também questionou se Yuki tinha passe e por que ele estava fugindo. Incapaz de responder, Yuki apontou para o céu e gritou sobre monstros voadores. O soldado instintivamente se virou para olhar, mas não encontrou nada ali. Quando ele voltou, Yuki também já havia desaparecido, então ele ficou confuso porque Yuki procurava o perigo apesar de parecer bem. Mais tarde, na cidade de Jixia, monstros-ratos estavam enlouquecidos entre as ruínas. Ao ver isso, Yuki notou que o rato de nível 5 provou que o exterior era um terreno baldio. Ele então pegou sua arma, que é a lança do trovão e do vento que possuía 350 de poder de ataque. Depois de equipá-lo, ele saltou no ar. Então ele decidiu testar sua força no rato gigante. Com um único golpe, ele matou instantaneamente e ganhou 3 pontos de experiência. Embora ele zombasse da escassa recompensa, esta ainda era a vida de caçador de monstros que ele desejava há muito tempo. Enquanto ele estava ali, os ratos ao redor começaram a se mexer. Ele rapidamente sentiu o movimento e se virou em direção à fonte. Uma horda de ratos saiu de um prédio próximo. Um deles soltou um rugido agudo como sinal, e todo o enxame correu em sua direção de uma só vez, mas ele não se incomodou e decidiu tentar sua nova técnica. Quando os ratos se aproximaram, ele ergueu a lança e ativou sua habilidade de guerreiro. A lança do trovão e do vento foi envolvida por um poder espiritual crescente. Os ratos hesitaram por um breve momento ao sentir a força esmagadora, mas seu ataque varreu a área e engoliu o enxame. Quando a poeira baixou, Yuki ficou em meio aos cadáveres enquanto recebia pontos de experiência constantes. Quando o sol se pôs além da floresta, Yuki acendeu uma fogueira e começou a assar os ratos que havia caçado. Depois de cozidos, ele mastigou a carne sem hesitar. Um após o outro, ele comeu até se fartar e depois jogou os ossos de lado. Quando terminou, ele observou que a carne fresca do monstro estava surpreendentemente macia. No entanto, sua expressão logo ficou séria, ao sentir uma presença poderosa se aproximando. Ele se virou abruptamente para verificar quem era. Para sua surpresa, um tigre alado estava atacando-o diretamente. Então ele rapidamente agarrou sua lança e saltou no ar enquanto manobrava atrás do tigre de asas douradas. Depois disso, um raio atravessou a floresta enquanto seu ataque descia. Depois de derrotá-lo, ele zombou de seu baixo poder de combate, mas se perguntou qual seria o sabor. Ele então questionou que tipo de tigre era, já que tais feras raramente vivem juntas. Antes que pudesse terminar seus pensamentos, percebeu que mais tigres haviam surgido. Um deles deu um passo à frente e rosnou com os olhos vermelhos. Yuki ficou surpreso ao ver isso, então, sem perder mais um segundo, ele se virou e começou a correr. No entanto, ele ainda era perseguido por tigres alados, por isso questionou sua unidade em comum. Percebendo que eventualmente seria pego se isso continuasse, ele decidiu usar sua habilidade, então parou abruptamente de correr e ativou seu poder. A armadura de batalha do grifo se materializou em torno de seu corpo, e a luz brilhante cegou os tigres. Felizmente, a armadura lhe permitiu voar e isso o salvou de ficar preso. No entanto, ele finalmente admitiu o perigo da selva e questionou a emoção do tigre em persegui-lo, mas agora ele declarou que era a sua vez. Ele então soltou seu dragão e seu golpe de fênix. Uma tremenda onda de poder atravessou e engolfou os tigres. Um após o outro, eles desabaram e caíram do ar. As notificações do sistema inundaram Yael enquanto ele ganhava muita experiência com seus cadáveres. Yuki então notou que cada tigre deu 2.000 experiências e pensou que mais uma dúzia o aumentaria de nível. Mas de repente, uma onda de tontura o atingiu e sua visão começou a ficar turva. Enquanto ele lutava para ficar de pé, ele percebeu que Dragon Phoenix Slash era muito desgastante para uso constante. Ele também admitiu que não era experiente e precisava restaurar mana. Ao mesmo tempo, ele viu a tática de caça e retirada do tigre que mostrava sua inteligência. Mais tarde, nas profundezas da floresta, um cervo passeava casualmente quando um tigre de asas douradas apareceu de repente e investiu contra ele. Naquele exato momento, a lança de Yuki avançou, atingiu o corpo do tigre e prendeu-o contra uma pedra próxima. Depois disso, Yuki caminhou em direção ao corpo do cervo apenas para descobrir que a isca já estava morta, e isso tornou as coisas mais problemáticas para ele. Mais tarde,
perto de um penhasco, ele descobriu vários tigres alados reunidos. Ele admitiu que as feras eram muito astutas, embora apenas mais algumas mortes o elevassem de nível. Com isso em mente, ele decidiu seguir em frente e procurar outros monstros ferozes. Depois de algum tempo, ele finalmente encontrou um tigre solitário e o marcou para nivelar. Pensando nos pontos de experiência que ganharia, ele voou em direção a ela com entusiasmo. No entanto, ele percebeu ao chegar que a situação não era o que ele pensava. Diante dele estava o Rei Tigre nível 25. Naquele momento, a enorme fera despertou lentamente e atingiu sua altura total. Então ele mal podia acreditar no tamanho da criatura, já que ela era maior que uma baleia. Mas o olhar do tigre de repente fixou-se diretamente nele, então começou a se perguntar nervosamente se já havia detectado sua presença. O Rei Tigre avançou com uma aura sinistra ao seu redor. Também reuniu energia em sua boca enquanto preparava um ataque. Sem hesitação, lançou uma poderosa bola de energia em direção a Yuki. Yuki respondeu, formando rapidamente uma barreira de escudo na tentativa de bloquear o ataque, mas a força ainda o rompeu e o atingiu. Oprimido pelo impacto, ele foi lançado voando no ar. O Rei Tigre que viu isso observou-o friamente e sua expressão se encheu de desdém. Perto dali, vários servos pastavam pacificamente em um campo. Quando de repente viram Yuki cair do céu, eles congelaram em confusão. Enquanto isso, Yuki recuperou o equilíbrio e concedeu o terrível poder do Rei Tigre. Mas antes que pudesse se recuperar, outro som ecoou pela floresta. Ele se virou bruscamente e viu outra horda de feras correndo em sua direção. A ansiedade tomou conta de Yuki, pois ele temia que sua sorte tivesse acabado e ele fosse pisoteado. Deixando isso de lado, ele rapidamente sacou sua lança e entrou em ação. Ele usou um golpe vertical, seguido por um golpe horizontal contra a fera. A imensa força de seus ataques varreu-os, encerrando a situação caótica. Depois de derrotar os monstros, ele ganhou 1000 experiências e algum ouro. Além disso, o sistema notificou-o de que tinha atingido o nível 11. Ao ouvir isso, ele enfiou a lança no chão e desabou de alívio, mas admitiu que as tigelas eram muitas. Então isso o fez suspeitar de um acordo oculto entre o governo e o Rei Monstro. Enquanto se alongava, ele também considerou o perigo do mundo e pensou em atingir o nível 12 antes de voltar. Yuki então olhou para as feras nutritivas e questionou se seu inventário poderia contê-las. Enquanto estava nisso, ele reconheceu a necessidade de aprimorar suas habilidades de combate depois de lutar contra inimigos mais fracos. Mas antes que pudesse continuar com seus pensamentos, ele ouviu vozes vagando pela floresta. Ele então avistou um grupo distante de touros e ficou intrigado. Naquele momento, Yang e sua equipe foram cercados pelo rebanho. A condição deles já era terrível devido às batalhas anteriores. De repente, um dos touros avançou. Yang levantou apressadamente a espada para bloquear o ataque. Ao mesmo tempo, ela pediu ao pai que terminasse rapidamente. Não muito longe, o rei do touro com chifres estava com uma orelha decepada e o ferimento foi infligido por ninguém menos que Luke. Ao ouvir a voz de Yang, ele disse a ela para aguentar um pouco mais enquanto ele acabava com o monstro. No entanto, o rei touro estava longe de ser derrotado. Aproveitou um momento de distração de Luke e de repente se virou para fugir. Luke gritou para que parasse, mas percebeu que uma batalha prolongada poderia condenar todos eles. Enquanto isso, a espada de Yang foi arrancada de seu alcance e lançada voando pelo chão. Seu braço também foi ferido depois que ela não conseguiu se defender. Quando ela abriu os olhos, ela viu o touro enfurecido avançando direto para ela. Luke gritou com urgência para ela se mover, mas sabia que já poderia ser tarde demais. Yang sabia disso, mas ela já estava exausta e só poderia pedir desculpas a ele. No entanto, a tigela diante dela foi repentinamente atingida por um trovão. Quando ele desabou, Yuki apareceu e zombou de Yang por não ser capaz de lidar com isso. Ao ouvir a voz dele, ela se surpreendeu e o chamou de broto de feijão pervertido. Ele então imediatamente esclareceu que não era um pervertido e perguntou como eles acabaram cercados. Antes que ela pudesse responder, Luke apareceu de repente. Ele explica que quer forjar uma arma melhor para Yang, mas seu passo em falso lhe custou caro. Ao ouvir isso, Yuki ficou surpreso ao ver que Luke realmente cometeu tal erro. No entanto, uma lâmina foi repentinamente apontada para seu pescoço. Luke o alertou para ter cuidado com suas palavras e ele rapidamente se desculpou. Enquanto isso, os outros 2 homens chamaram Luke, dizendo que não aguentariam muito mais. Luke voltou sua atenção para o Rei Touro, que agora está intimidado demais para resistir. No entanto, com o passar do tempo, mais touros continuaram a se reunir. De repente, Yang sugeriu que eles lutassem para escapar,
mas ele respondeu que, com tantos, não conseguiria eliminar todos. Mesmo assim, Yang insistiu que não se importava e até declarou que queria comer rosbife. No entanto, Luke só pôde se desculpar e admitir que já estava ficando sem energia. Inesperadamente, Yuki o incentivou a aguentar 3 segundos e Luke concordou, mas está intrigado com o plano. Yuki então se moveu imediatamente, dizendo que não havia tempo para explicar. Vendo isso, Luke não pôde deixar de repreendê-lo, mas ele ainda deu um passo à frente e usou sua lâmina de ciclone para bloquear os touros que se aproximavam. Enquanto lutava, ele alertou Yuki que usar a habilidade o esgotaria e deixaria suas vidas nas mãos de Yuki. Yuki garantiu-lhe que não se preocupasse, pois ainda não havia vivido o suficiente para morrer. Depois disso, ele resolveu capturar o Rei Touro para deter os outros touros. Ele rapidamente correu em direção às costas do Rei Touro e desferiu um soco com 10 vezes seu poder normal. O impacto foi tão imenso que a cabeça do Rei Touro caiu no chão. Observando isso, Yang e Luke ficaram chocados com a demonstração de sua força. No entanto, Yuki não parou por aí e ativou seu Dragon Phoenix Slash. O Rei Touro sentiu uma pressão imensa quando o dragão e a Fênix desceram sobre ele. Tentou fugir, mas eles o perseguiram incansavelmente. Num piscar de olhos, o dragão e a Fênix se fundiram e derrubaram o Rei Touro. Quando o corpo do Rei Touro caiu sem vida no chão, Yuki finalmente declarou que tudo estava acabado. Depois que o Rei Touro foi decapitado, os touros restantes começaram a fugir em pânico. O careca então chamou alegremente seu outro companheiro, que imediatamente correu. Os dois se abraçaram e declararam alegremente que haviam sobrevivido. No entanto, Luke sentiu-se envergonhado e propôs abandoná-los, com o que Yang concordou. De repente, ele percebeu Yuki acenando e respondeu que desta vez lhe devia uma dívida. Mas Yuki insistiu que não havia necessidade, já que eles se conheciam muito bem. Irritado com a audácia de Yuki, Luke se sentiu tentado a lhe dar uma lição. Mas Yuki de repente solicitou o corpo do monstro, pois isso o fortaleceria. Ao ouvir isso, ele disse-lhe para esperar um momento. Isso rapidamente fez Yuki perguntar se havia mais alguma coisa. Ele então disse que faltava sutileza ao poder bruto de Yuki e o encaminhou ao ferreiro de Luo Mountain Town. Lá, ele lhe ensinaria o método que usava para aproveitar a força de maneira adequada. Ouvir isso fez Yuki concordar alegremente e disse que definitivamente iria. No entanto, Yang incentivou-o a mudar antes que ele se envergonhasse e ele obedecesse. Mais tarde, na cidade montanhosa de Luo, Yuki chegou a uma loja. Ao ver que era a ferraria de Luke, ele sabia que tinha vindo ao lugar certo. De repente, Yang chamou-o dizendo que achava que ele não conseguiria encontrá-lo. Mas ela percebeu a expressão dele e perguntou se ele ficou surpreso com seu traje de combate. Ela então apresentou suas armas e disse com orgulho que não eram ruins. No entanto, ele observou que a capacidade de Luke tornava isso natural e então perguntou por que ela estava se exibindo. Furiosa com a resposta dele, ela perguntou se ele queria lutar. Yuki aceitou sem medo, levando-a a declarar sua condenação. Naquele momento, Luke invadiu e perguntou por que eles brigavam todas as vezes. Ele até bateu na cabeça deles e disse-lhes para se comportarem. Mesmo assim, os dois insistiram que não era culpa deles e começaram a apontar um para o outro. Luke finalmente ordenou que parassem e anunciou que forjaria uma nova arma para Yang. Logo depois, ele começou a demonstrar um método especial de controlar o poder e disse-lhes para observarem. Ao levantar o martelo em direção ao chifre, ele lembrou Yuki de prestar muita atenção, então ele bateu na buzina com imensa força. Yuki ficou surpreso que um movimento tão curto tivesse um poder esmagador. Ele percebeu que esta técnica era extraordinária e decidiu memorizá-la com cuidado. No entanto, o sistema o notificou de que havia detectado a manipulação de poder de Luke. Ele então alcançou o domínio elementar e finalmente conseguiu aproveitar sua força. Embora surpreso com isso, ele questionou se era necessário atingir 1000 pontos antes de avançar. De repente, Yang percebeu que ele estava olhando atentamente e perguntou se ele havia aprendido. Ele respondeu com segurança que sim, desde que era um gênio, mas sua arrogância imediatamente a enfureceu, e ela sentiu vontade de dar um soco nele. Mais tarde naquela noite, o som de metal sendo atingido ecoou do lado de fora da loja. Lá dentro, Luke martelou o chifre uma última vez com imensa força, não muito depois de a espada ter sido finalmente forjada. Vendo isso, Yang ficou encantado porque sua espada celestial estava completa. No entanto, uma aura escura apareceu de repente ao seu redor quando ela estendeu a mão para pegá-lo. Luke percebeu isso e rapidamente a avisou para ter cuidado. A espada começou a se mover sozinha e levitou no ar. Em seguida, virou-se para Yang e atirou diretamente nela.
Ela rapidamente se esquivou, mas a lâmina ainda roçou sua bochecha. No ar, a espada de repente se dividiu em duas. Então caiu no chão com um barulho agudo. Depois de testemunhar isso, Yuki perguntou o que havia acontecido. Luke explicou que resistiu por causa da força de vontade persistente, que ele não conseguiu eliminar. Com isso, ele se virou para Yang e pediu desculpas por destruir a arma dela. Mas ela rejeitou e afirmou que poderia se qualificar para o Instituto de Artes Marciais, independentemente de sua arma. Ele então também pediu desculpas a Yuki, já que seu plano de mostrar a ele a técnica certa não deu certo. Mas Yuki garantiu-lhe que estava tudo bem, pois ele já havia aprendido. Luke tentou continuar explicando, mas parou ao ouvir a resposta de Yuki. Surpreso com isso, ele perguntou se já havia realmente dominado o assunto. Yuki rapidamente pegou um martelo e uma espada próximos. Então ele pediu a Luke para verificar se havia alguma falha em sua técnica. Depois de dizer isso, ele abaixou a espada e se preparou. Quando ele colocou o martelo na lâmina, a espada foi cortada em 4 pedaços. Observando isso, Luke percebeu que o controle de força de Yuki havia mudado completamente. Ele também dominou a técnica de uma só vez, o que Luke achou terrivelmente impressionante. Enquanto isso, Yuki ofereceu a Yang para testar sua arma, e ela rapidamente perguntou se ele lhe daria a lança. Mas ele disse que a lança não combinava com o temperamento dela, então em vez disso, ele produziu a espada afiada do céu com mais de 60 pontos de força. Ele também disse a ela que a arma era um tesouro de família, e ela concordou ansiosamente em pegá-la, mas ela se perguntou sobre a origem da espada, e ele explicou que poderia invocar itens remotamente. Ela então saiu, dizendo que eles dependeriam dele para suprimentos, mas Yuki optou por não divulgar seu sistema. Mais tarde, eles abriram a loja e colocaram Yang diante de um boneco de treinamento. Com sua nova espada em mãos, ela fechou os olhos e concentrou todas as suas forças, enquanto Luke e Yuki observavam por perto. Quando ela abriu os olhos novamente, eles estavam cheios de determinação. Ela deu um passo à frente e cortou o tronco de madeira à sua frente. A lâmina cortou-o e dividiu-o em 2. Vendo isso, ela não pôde deixar de se maravilhar com o quão afiada era a espada. Luke também concordou que o corte era preciso, como uma arma preciosa. Yuki ouviu isso e deu um tapinha de leve em Luke, dizendo que ele estava sendo educado demais novamente. Embora Yuki pensasse que valeu a pena, já que ganhou a habilidade de controle de poder, Luke reconheceu seu brilho imprudente. Deixando isso de lado, Yuki disse que voltaria em frente já que a questão das armas estava resolvida. No entanto, Luke pediu que ele esperasse, o que o fez se perguntar se havia mais alguma coisa. Luke então perguntou se ele já havia pensado em ingressar no Instituto de Artes Marciais. No dia seguinte, de volta à cidade, Yuki sentiu-se cansado por 2 dias sem dormir. Enquanto caminhava, pensou no sistema de treinamento do Instituto e na avaliação de amanhã, mas enquanto ele estava perdido em pensamentos, um livro de repente voou pelo ar e atingiu-o diretamente no rosto. Lily então apareceu e o repreendeu por não responder e por faltar às aulas. Ela também perguntou se ele já havia cogitado a posição dela como monitora de turma. Ele rapidamente devolveu o caderno dela enquanto dizia que estava em estado selvagem sem sinal, mas ela se perguntou se ele seria capaz de sobreviver sozinho na selva. Ele então confirmou com segurança que sim, e até afirmou que havia matado muitos monstros. No entanto, ela ignorou seu orgulho, então ele perguntou se ela queria provar os ingredientes que ele havia trazido. Assim que ela concordou e ele perguntou o que ela queria comer, um carro de repente acelerou na direção deles. Yuki imediatamente percebeu o perigo e rapidamente a puxou para o lado para evitar ser atingida. Depois de escapar do veículo, o motorista gritou, mas Yuki estava ocupado percebendo algo macio em suas mãos. Quando ele olhou para baixo, descobriu que havia acidentalmente tocado a frente de Lily. O rosto de Lily ficou vermelho de fúria, enquanto ela o chamava de bastardo. Mais tarde, em casa, a mesa estava novamente cheia de panela fumegante. Mas Yuki só conseguia sorrir com uma marca de mão ainda visível em seu rosto. À sua frente, Lily permanecia visivelmente irritada, então ele se desculpou oferecendo-lhe a rara carne selvagem. Mesmo assim, ela disse que só a carne bovina não lhe renderia o perdão, e ele aceitou isso. No entanto, quando ela finalmente provou a carne, ela fez uma pausa repentina. O sabor era inesperadamente rico e macio para ela. Mesmo assim, ela considerou que estava um pouco acima da média, e Luke a incentivou a comer mais. Deixando isso de lado, ele a informou que talvez não frequentasse a escola regularmente no futuro. Ela ficou imediatamente surpresa e perguntou por quê. Ele explicou que planejava se inscrever no Instituto de Artes Marciais.
ela finalmente admitiu que seu dom era adequado como artista marcial. Ainda assim, ela o encorajou a tentar acordar adequadamente, em vez de desistir mais cedo. Após a refeição, ela se ofereceu para providenciar a licença dele, mas insistiu que ele assistisse às aulas sempre que possível, e ele aceitou. Mas quando ela estava prestes a chegar à porta, ele pediu que esperasse um momento. Ela rapidamente se virou, perguntando-se por que ele havia ligado para ela. No entanto, ela só o ouviu dizer obrigado. Furiosa com isso, ela o chamou de idiota, e isso o confundiu. Mas ela rapidamente bateu a porta antes de sair, então ele ficou ali parado, confuso sobre o que havia dito de errado. Ele finalmente achou que as meninas eram um incômodo e decidiu descansar antes da visita de amanhã. Na manhã seguinte, no Instituto de Artes Marciais, muitos candidatos já estavam reunidos. Entre eles estava Yang, que bebia casualmente em um canto. Yuki rapidamente a notou e a cumprimentou enquanto perguntava onde Luke estava. Ela respondeu que seu pai tinha ido inspecionar o local e pediu que ela esperasse por Yuki. Yuki reconheceu a consideração de Luke e perguntou como participar do teste. Ela disse a ele para se registrar primeiro na recepção e esperar pelo nome dele. Mas ele também observou o número de participantes e questionou o que a avaliação implicava. Ela explicou que a avaliação envolve força, velocidade e combate. Depois de ouvir isso, ele a lembrou de não ser eliminada. Ela então bateu a bebida com raiva e se aproximou dele, o que o fez perguntar por que ela estava sorrindo de forma tão ameaçadora. Ela alegou que a espada dele lhe deu coragem, mas ele se perguntou por que ela falava daquele jeito. Naquele momento, a recepcionista convocou Yang à sala de exames. Então ela finalmente deixou de lado a provocação e disse para ele prestar atenção para aprender a prova, principalmente o que realmente os esperava no final. Mais tarde, dentro da sala de exames, Yang começou seu teste. Ela estava na arena enfrentando um enorme golem de rocha. O golem não hesitou e imediatamente avançou em direção a ela. Antecipando seu movimento, ela agarrou sua espada com firmeza, e com um golpe rápido e preciso, sua lâmina cortou de forma limpa o corpo do golem. Os espectadores ficaram surpresos com a facilidade com que ela o derrotou. Depois disso, o árbitro confirmou que o golem estava imóvel e declarou Yang bem-sucedido. Enquanto ela voltava em direção ao pai, Luke comentou que desabilitar o golem era o suficiente, mas Yuki interveio e elogiou Yang por lutar bem. Em resposta, ela ignorou as palavras dele e perguntou como ele se saiu nas preliminares. Em vez de responder diretamente, ele disse a ela para adivinhar. Ela então ficou irritada com seu olhar presunçoso e o ameaçou com sua espada. Depois de algum tempo, o nome de Yuki finalmente foi chamado, e ele entrou na arena calmamente. Então ele insistiu para que a luta começasse e admitiu que nunca havia enfrentado um despertador. Ao ouvir isso, Yang ficou preocupada e rapidamente se voltou para o pai. Mas ele garantiu a ela que não havia necessidade de se preocupar, já que Yuki estava claramente escondendo mais força. Pouco depois, o árbitro sinalizou para o início da prova. O oponente de Yuki então o lembrou de ter cuidado. O chão da arena tremeu depois disso quando ele ativou sua habilidade e levantou pedras no ar. As pedras flutuantes também foram atraídas para um tornado giratório ao seu redor. Os ventos poderosos se espalharam, forçando até os espectadores a se protegerem. Quando a tempestade se acalmou, a multidão abriu os olhos em estado de choque. A visão do imponente golem os levou a questionar se o instituto tinha como alvo Yuki. De repente, o despertador disse que seu controle sobre Gaia havia atingido o limite e esperava que Yuki provasse seu valor. Enquanto isso, o árbitro revisou as estatísticas de Yuki, incluindo como ele derrotou o Homem Sem Rosto. Ele então julgou a força de Yuki como de segundo nível e ponderou se era um gênio inato. Por outro lado, Yuki permaneceu calmamente enquanto o imponente golem lançava seu ataque. Com um movimento rápido, ele evitou por pouco o soco pesado, mas refletindo sobre a bênção de Gaia, ele pensou que as habilidades do despertador eram difíceis de combater. No entanto, no meio de seus pensamentos, ele não percebeu, o golem o agarrou com firmeza. Suspiros então encheram o lugar, enquanto o gigante se movia com surpreendente agilidade. Do outro lado da arena, seu oponente zombou da afirmação de Yuki de ser um gênio, mas ele parou quando percebeu algo. Ele testemunhou Yuki crescendo com poder, e a força disso rasgou suas roupas. Com uma explosão de força, ele quebrou a mão do Gollum que o aprisionava. Observando isso, o árbitro percebeu o poder de Yuki aumentando e percebeu que ele tinha mais força oculta. Enquanto isso, o Gollum soltou um rugido de dor quando seu braço desmoronou. No entanto, as pedras quebradas subitamente levantaram-se no ar antes de se reconectarem perfeitamente ao seu corpo.
O despertador então explicou calmamente que a capacidade de regeneração do Gollum anulou a abordagem de Yuki. Por outro lado, Yuki pousou com segurança perto do suporte de armas. Ele olhou para ele enquanto refletia que mesmo 10 vezes mais força não tinha sido suficiente para acabar com o Golem, então ele não hesitou mais e pegou uma lança para avançar mais uma vez. O Golem viu isso e respondeu preparando outro soco esmagador. Yuki rapidamente evitou o ataque e permitiu que ele caísse no chão. Aproveitando a oportunidade, ele correu ao longo do braço estendido do Golem. No momento perfeito, ele lançou seu Dragon Phoenix Slash. O público que assistiu ficou surpreso ao ver um dragão e uma fênix aparecerem. Naquele momento, o Golem foi despedaçado pelo poder absoluto de Yuki. E depois de fazer isso com sucesso, ele perguntou ao árbitro se ele havia passado no teste. Enquanto isso, dentro de uma sala cheia de garrafas vazias, um homem estava sentado vagarosamente com outra garrafa na mão. Depois de terminar, ele casualmente pediu outro. O homem não era outro senão Chen, o chefe da sede do Instituto de Artes Marciais. Sua secretária então entrou e disse-lhe com firmeza que ele não poderia continuar bebendo, mas ele insistiu que, como guerreiro de quinto posto, não ficaria bêbado tão facilmente. Em resposta, ela colocou uma pilha grossa de documentos sobre a mesa. Ela disse compreender a escassez de talentos do Instituto e isso tornou os relatórios essenciais. Ela até se aproximou e o deixou sem espaço para discutir. Então, Shen relutantemente pegou os documentos e começou a ler. Enquanto seus olhos examinavam o conteúdo, ele ficou visível em choque. De volta ao Instituto, Yuki recebeu seu emblema de guerreiro de segundo escalão. Ele jogou casualmente e se gabou de ter passado sem muito esforço. Porém, sua expressão presunçosa fez Yang cerrar os punhos, já que ela tinha vontade de bater nele. Enquanto isso, Luke afirmou uniformemente que a força de Yuki era igual à sua. Mas ouvir isso deixou Yuki um pouco envergonhado. De repente, ele percebeu que seu telefone tocava devido a uma chamada recebida, então ele atendeu rapidamente. No entanto, ele acabou sendo repreendido por Lily por faltar às aulas o dia todo. Ele então começou a explicar sua situação, enquanto Yang atrás dele observava silenciosamente a troca. Ela se virou para o pai e perguntou baixinho se Yuki era realmente tão forte. Luke lutou para consolá-la, pois sempre apareciam prodígios. Mas antes que ele pudesse responder adequadamente, ela de repente ergueu a espada, então ela declarou que superaria Yuki mais uma vez. No dia seguinte, na Tiger Mountain, vários tigres alados estavam se alimentando de uma carcaça de veado, mas um som desconhecido os perturbou. No instante seguinte, um imenso trovão desceu sobre eles. Yuki apareceu e descobriu que o controle e a técnica importavam mais do que a força pura. O aviso de felicitações do sistema pelo nível 13 também o fez sorrir de orgulho. No entanto, rapidamente desapareceu quando uma série de uivos ecoou atrás dele. Olhando para cima, ele viu um grande grupo de tigres alados avançando em sua direção. Ele agarrou sua lança e os enfrentou de frente, mas o número deles era esmagador. Também lhe pareceu estranho que os tigres se recusassem a recuar mesmo após perdas. Quando um deles diminuiu a distância, ele de repente entendeu. Ele percebeu que eles não estavam atacando de forma imprudente, mas estavam ganhando tempo. Naquele momento, o rei tigre alado havia chegado. Um grunhido feroz ecoou pela floresta, e era impossível ignorar mesmo a grande distância. Yuki então percebeu que o rei tigre estava furioso com as perdas e armou para ele. Antes que ele pudesse pensar mais, o rei tigre abriu as asas e voou direto em sua direção. Ele sabia que ainda não era páreo para isso, e que precisava recuar imediatamente. Então ele ativou sua armadura e técnica de movimento solitário para escapar. No entanto, ele viu que a velocidade do Rei Tigre era avassaladora e a perseguição era inevitável. Assim como ele considerou isso, o Rei Tigre liberou uma onda de choque comprimida de sua boca. Ele foi pego de surpresa e não conseguiu fugir. Então o ataque atingiu seu lado diretamente e a dor percorreu seu corpo. Ele ainda o evitou por pouco, embora a explosão o tenha atingido antes de atingir a montanha. Olhando para ele, ele percebeu que a luta anterior não havia mostrado toda a força destrutiva do canhão, já que apenas um arranhão causou tantos danos e ele não pode enfrentá-lo de frente, então ele se forçou a manter a calma e examinou os arredores. Após um breve momento de reflexão, um plano se formou em sua mente. Ele então ajustou sua direção e voou em direção a um pântano distante. Depois disso, ele ligou e apontou para o Rei Tigre, então ele desafiou-o a vir até ele. O Rei Tigre ficou confuso com suas ações, mas a provocação parecia uma zombaria e avançou furiosamente contra ele. Vendo que ele havia mordido a isca, Yuki decidiu fazê-lo persegui-lo. Então ele desceu rapidamente em direção ao pântano.
no último segundo, ele mergulhou direto nas águas turvas abaixo. O Rei Tigre parou abruptamente no ar e ficou cauteloso com o terreno desconhecido. Momentos depois, bolhas começaram a subir da superfície do pântano. A água se agitou violentamente antes que o dragão de duas cabeças, que é o tirano do pântano Muddy, aparecesse. Enquanto o ar entre eles ficava tenso, Yuki saiu de outra parte do pântano. Ao limpar a lama, ele refletiu que o dragão nunca permitiria outro governante em seu território. Depois disso, ele pegou uma grande poção de saúde e bebeu de uma só vez. O efeito notável da poção curou rapidamente seu braço diante de seus olhos. Depois disso, ele ergueu o olhar para o céu. Ele observou enquanto o dragão e o Rei Tigre se chocavam violentamente. Embora eles estejam empatados por enquanto, Yuki pretendia ensinar ao tigre o custo de enganá-lo. Mais tarde, nas profundezas da floresta, um grupo de tigres alados se deliciava com carcaças de veados. Eles estavam ocupados rasgando carne quando um deles sentiu algo incomum. No entanto, já era tarde demais e um flash de luz atravessou as árvores, seguido por uma violenta explosão que engolfou a sua posição. Quando a poeira baixou, Yuki ficou diante deles, chamando-os casualmente de gatinhos. Enquanto ele ganhava continuamente das feras caídas, um dos tigres olhou para ele em estado de choque, com o olhar fixo na silhueta do dragão que surgia atrás dele. Ao mesmo tempo, Yuki comentou calmamente que já fazia muito tempo desde a última vez que se encontraram. O medo se espalhou pelos tigres restantes, e eles imediatamente fugiram. Vendo isso, ele os alertou para nem pensarem em escapar na frente dele. Ele então desencadeou um golpe poderoso na direção deles. A greve atravessou a floresta e abriu um caminho profundo. Momentos depois, o campo de batalha estava repleto de cadáveres enquanto o sistema o recompensava. Ele então murmurou que 199 tigres pagaram o preço, mas desejava mais um para igualar a situação. Como se fosse uma deixa, o som de uma árvore quebrando ecoou nas proximidades. Yuki virou a cabeça e percebeu que o 200 finalmente havia chegado. Atrás dele estava um general tigre de nível 20 e o guardião do clã. Ele então comentou que a besta não tinha mais obrigações após a queda de seu clã. No entanto, o general tigre rugiu e investiu contra ele sem hesitação. Ele então saltou levemente de sua posição, evitando o ataque e pegando a fera desprevenida. Enquanto estava lá, ele reconheceu a abertura, então balançou a lança de forma decisiva. A lâmina brilhou e com um único golpe certeiro, ele decapitou o general tigre. Com isso, ele afirmou que a 200ª morte finalmente equilibrou a dívida que sentia pelo velho tigre. De repente, o sistema o parabenizou pela missão oculta, Nemesis of the Tiger Clan, concedendo-lhe sua habilidade única. Com Tiger Leap em mãos, ele acreditava que seu acerto de contas com o Rei Tigre era iminente. Deixando isso de lado, ele se voltou para os cadáveres de tigres espalhados e considerou seu valor. Mas a ideia de que já não era pobre encheu-o de excitação. Depois de um tempo, o Rei Tigre voltou com a cabeça do dragão de duas cabeças. No entanto, no momento em que seu olhar caiu no chão, seus olhos ficaram vermelhos antes de colocar os corpos sem vida de todo o seu clã. Um rugido estrondoso então irrompeu rapidamente de sua garganta. Seu grito furioso deixou até mesmo as pessoas próximas perguntando quem o irritou o suficiente para descer. O pânico se espalhou rapidamente e eles fugiram imediatamente. No entanto, o Rei Tigre abriu a boca e desencadeou um ataque devastador. A explosão atingiu as montanhas circundantes e fez com que desmoronassem. Mais tarde naquela noite, Yuki ponderou sobre sua nova riqueza e optou por comprar 2 telefones. Mas ao passar pelo matadouro, ele viu as luzes e questionou o atraso do chefe Quen. Ele decidiu entrar e anunciou com entusiasmo que tinha produtos para vender. Mas em vez de uma saudação, uma faca voou de repente em sua direção. Ele reagiu instantaneamente e se abaixou para evitá-lo. Uma garotinha se adiantou e exigiu saber quem ele era e por que havia entrado. Em vez de responder, ele exigiu desculpas, o que ela negou categoricamente. Então ele avisou que a travessura precisava de disciplina, mas congelou quando uma aura sombria o pressionou. Só então percebeu que vários especialistas estavam presentes, e todos pareciam hostis. Naquele momento, Quen finalmente apareceu e reconheceu Yuki. Quase instantaneamente, os olhares opressivos desapareceram, o que deixou Yuki confuso. Sua atenção então se voltou para Quen, que disse que a garota era sua filha travessa, Yuna. Depois de ouvir a conexão de seu pai com Yuki, Yuna retirou-se e ele a deixou ir. Ele então se desculpou pelo comportamento dela e perguntou a Yuki o que o levou até lá tão tarde. Yuki afirmou possuir 30 cadáveres de tigres alados dourados, deixando Quen surpreso. No entanto,
a familiaridade deles levou Quen a fixar o preço em 320 mil por cada. Ele aceitou imediatamente e agradeceu a Quen, que descartou a necessidade de cortesia. Mais tarde, enquanto verificava seu cartão, Yuki se perguntou se Quen tinha segredos, já que não o questionou. Os especialistas reunidos também chamaram sua atenção, mas a descrição de Quen o fez se conter. Então ele decidiu ir embora, pensando que Quen não parecia uma pessoa má. Enquanto isso, dentro do matadouro, Quen questionava os especialistas se eles haviam confirmado tudo. Um relatou que era preciso, mas o corpo do rei monstro havia se tornado uma isca para outras feras. Depois de aprender isso, Quen os instruiu a suprimi-lo, pois achava que os despertos eram realmente arrogantes. No dia seguinte, fora do apartamento de Yuki, Chen chegou com outro homem. O homem perguntou se ele tinha certeza de que aquele era o lugar, e ele confirmou com calma. Ele acrescentou que já havia investigado todos os detalhes sobre Yuki. Dentro do apartamento, a mesa de jantar estava novamente repleta de comida. Yuki conversou alegremente e convidou Lily para comer. Naquele momento, o sistema notificou de que a função de exploração do NPC havia sido ativada, mas ele estava irritado porque isso foi ativado tarde, pois sua curiosidade sobre Queen já havia passado. Ainda assim, ele via isso como uma habilidade de suporte valiosa, se usada com sabedoria. Logo, ele ouviu uma batida na porta e presumiu que Lily havia chegado. Então ele abriu e comentou casualmente sobre a velocidade dela. No entanto, sua expressão congelou quando viu dois homens desconhecidos. Ele então imediatamente perguntou quem eles eram. Chen o chamou pelo nome e elogiou seu gosto em comum, então questionou como o conhecia. Chen disse que eles o observavam desde sua exibição de artes marciais e eram representantes do instituto. Enquanto isso, o homem ao lado de Chen sentiu a fragrância dos pratos de tigre, então ele se aproximou e comentou que tais ingredientes eram raros, mas Yuki ficou atordoado. Ele então perguntou se Yuki matou todos eles, ao que ele confirmou e pediu que saíssem. No entanto, ele apenas lhe disse para ser paciente, levando Yuki a questionar seu propósito. Antes que pudesse reagir, de repente sentiu seu corpo se mover contra sua vontade. Uma força invisível obrigou-o a sentar-se numa cadeira. Chocado com isso, ele reconheceu que a força do homem não lhe deixava chance de responder. Momentos depois, ele limpou as tigelas vazias, embora a refeição fosse para Lily e ele. De repente, Chen elogiou os pratos e pensou que Yuki poderia ter sucesso abrindo um restaurante. Yuki aproveitou a situação e exigiu 1 milhão como pagamento pela refeição. Ele também protestou que eles invadiram e comeram sem pedir. Percebendo isso, Chen apresentou a si mesmo e a Wes, que é o chefe da prefeitura do distrito de Jiang. Ao ouvir o título de Wes, Yuki percebeu que ele é uma pessoa extraordinária. Ainda assim, ele perguntou o que trouxe os dois aqui. Wes então elogiou o desempenho de Yuki e se ofereceu para torná-lo seu discípulo no instituto. Chen também comentou com inveja que o diretor nunca havia feito isso antes. No entanto, ele apenas expressou gratidão e insistiu em participar da cerimônia do despertar. Em resposta, West apontou que já estava ciente de que seu valor de despertar era 0. Então sua expressão gradualmente se tornou sombria quando ele liberou seu poder e perguntou se ele ignorava o poder de um artista marcial. Naquele instante, Yuki sentiu uma aura avassaladora pressionando-o. No entanto, quando olhou para Wes, lembrou-se de sua segunda chance na vida e decidiu não se render. Wes, por outro lado, esperou pela sua resposta. Então ele respondeu que o sucesso e o despertar não o impediriam de ser um artista marcial. As sobrancelhas de Wes franziram ligeiramente com esta resposta. Mas ele continuou a insistir que não tentar significaria que ele não era verdadeiramente forte. Inesperadamente, as palmas repentinas de Chen quebraram a situação. Ele até notou a rara compostura de Yuki sob a aura do diretor. Wes também comentou que o estado mental excepcional de Yuki o tornava verdadeiramente intrigante. Assim, ao passar, prometeu não atrapalhar sua escolha e deixou o instituto aberto para ele. Antes de partir, ele prometeu enviar suas ideias no dia seguinte, mas precisava estudar muito. Caso contrário, ficaria pessoalmente descontente. Mais tarde, do lado de fora, Chen notou a rara generosidade de Wes, já que ele raramente dava conselhos. Wes respondeu que o talento de Chen já havia atingido seu limite no 5º posto. No entanto, Yuki lhe mostrou um vislumbre de esperança, então ele esperava silenciosamente que um dia Yuki superasse aquele homem. Enquanto isso, Yuki se sentia um tanto deprimido. Tendo perdido sua própria comida, ele perguntou a Lily quando ela começou a comer tanto. Ela respondeu inocentemente que não sabia e que a culpa era dele por não ter comido antes. Ela também acrescentou que ainda estava crescendo, por isso era natural que seu apetite aumentasse.
Ele então olhou para ela e concordou que ela estava realmente crescendo. Deixando isso de lado, ela conta a ele sobre a agitação da cidade e diz para ele não ir embora. Ao saber disso, ele rapidamente perguntou o que estava acontecendo. Ela revelou que figuras notáveis tinham vindo, e isso confirmou as suas suspeitas. Porém, ele achou normal, pois já haviam especulado sobre isso. No entanto, ela de repente bateu à mesa, dizendo que não entendia nada. Ela disse que sabia de seu treinamento, mas o advertiu contra sair em meio ao perigo crescente. Ouvindo seu apelo sincero, ele ficou em silêncio. Independentemente disso, ele assegurou-lhe que sabia o que estava fazendo. Mas sua expressão escureceu ao ouvir isso. Incapaz de fazê-lo mudar de ideia, ela simplesmente pediu que ele ficasse seguro, já que era seu amigo. Depois disso, ela decidiu sair primeiro. Ao vê-la partir, ele permaneceu quieto. Ele agradeceu silenciosamente, mas não esperaria impotente pela calamidade. Na manhã seguinte, ele acordou cedo. Ele então percebeu que seu telefone o notificou sobre um novo e-mail. Quando ele verificou, notou a eficiência de Wes condizente com um artista marcial de 6º nível. No entanto, antes que pudesse examiná-lo cuidadosamente, algo incomum aconteceu. Uma violenta tempestade o cercou de repente e ele foi engolido por ela. Momentos depois, ele foi jogado em terra firme. Ao olhar em volta, ele se perguntou onde estava, já que o ar estava gelado. De repente, alguém jogou um conjunto de roupas em sua direção e pediu-lhe que as vestisse. Ao se trocar, ele pensou que poderia ser um espaço virtual, mas a sensação gelada tornou difícil de acreditar. Naquele momento, ele notou Wes parado não muito longe, enfrentando uma fera enorme. Então ficou curioso e se perguntou o que era. O sistema prontamente o informou que era um submonstro conhecido como Rei Urso Polar. Sua visão caiu em seguida na lança de Wes como a dele, e ele reconheceu a chance de aprender. De repente, o Rei Urso Polar soltou um rosnado ensurdecedor. Wes apenas riu calmamente e ativou uma habilidade através de sua lança. No instante seguinte, ele avançou a toda velocidade. O urso polar também atacou, e as duas figuras colidiram violentamente em um confronto feroz. West rapidamente percebeu que o poder da fera era menos assustador do que parecia. No entanto, o urso levantou repentinamente a pata e quebrou o chão com uma força tremenda. A essa altura, ele já havia saltado no ar e perguntado friamente se desejava morrer junto com ele. Ele então ergueu sua lança bem alto e nuvens escuras se reuniram acima. Relâmpagos começaram a se formar e desceram diretamente sobre sua arma. Com um movimento decisivo, ele mirou no urso e soltou sua onda de trovão. A força foi devastadora e esmagou o solo abaixo. Enquanto o urso polar, por outro lado, foi perfurado diretamente em um olho. Mas depois que West pousou no solo, o urso polar permaneceu vivo e sua fúria intensificou-se. Vendo isso, ele finalmente ativou sua técnica secreta chamada Movimento das 8 Sombras. Num instante, 8 figuras sombrias se separaram de seu corpo e cercaram a fera. Yuki assistiu com espanto enquanto Wes parecia se dividir em 8 sombras distintas. Depois disso, cada clone levantou uma lança simultaneamente. E no momento seguinte, todos eles atingiram diferentes partes do corpo do urso polar. Após a conclusão do ataque, West disse que o deixaria viver, mas a próxima ofensa significaria sua cabeça. Sua risada ecoou pelo local depois, enquanto Yuki observava à distância. De repente, o vórtice acima começou a se abrir mais uma vez. O grito assustado de Yuki reverberou, enquanto o portal giratório se conectava diretamente ao seu quarto. Ele foi expulso abruptamente do espaço e jogado de volta para dentro. A dor persistente lembrou-lhe o quão assustadora poderia ser a força de um artista marcial avançado. No entanto, ele parou de pensar quando viu um leve brilho ao seu redor. Enquanto ele ainda estava confuso, o sistema declarou seu sucesso em aprender ondas de trovão e movimentos de 8 sombras.